Eu acho que isso passa muito, assim, por algo que me custa caro, que é ser muito crítico. Eu acho que hoje em dia tem muita gente dando opinião sobre futebol. Perfeito. Né? Que é o assunto que com o qual a gente lida Vou diariamente. aqui, tá? À vontade. Então, hoje o que a gente tem assim, é muita gente dando opinião, mas eu acho que muitas vezes as pessoas não são tão incisivas. Eu não faço um personagem, eu sempre fui assim. Fiquei até espantado. Falei, que bom, ele está conseguindo. Porque ele não rendia mais. Então, caiu muito e eu acho que ele magoou muito o torcedor, que era apaixonado por ele com esse tipo de atitude, com essas pequenas coisas. O Neymar não dá, né? Ele não se destaca no Campeonato Paulista, não consegue ter sequência de jogos. Eu acho que o Neymar só é notícia aqui no Brasil porque dá clique, né? Aí o pessoal fica falando Neymar. Aí ele volta ao Brasil, joga poucas partidas, não tem sequência, não decide um jogo. Fala, rapaziada, beleza? Deixa eu convidá-los para começar mais um assado. Estamos começando aqui diretamente de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, 19 horas. E nas quintas-feiras também, às 19 horas. Estamos falando diretamente de São Paulo, terra da garoa. Aqui na Casa La Pareja. Aqui embaixo está passando. Casa La Pareja na Teodoro Sampaio 1005. É a casa do assado, onde você também pode fazer o seu evento, caso queira, entre em contato. Bom, hoje, um assado para Mauro César Pereira. Que baita personagem do futebol brasileiro, dos comentários, do jornalismo esportivo. Então a gente vai ter a honra de receber Mauro César, polêmico Mauro César. Então não saia daí. Aliás, já espalha que hoje vai ter muito conteúdo legal. E deixa eu falar uma coisa para você. O assado é um oferecimento, atenção, Marquespan. Marquespan para nós, o pão é sagrado. É Marquespan que está conosco. Um abraço para a rapaziada toda da Marquespan. Fruc Bebidas. Fruc Bebidas apresenta Bela Vista Pilsen. Cerveja top de linha que você tem que experimentar. Então leva para sua casa a Pilsen da Bela Vista. Tudo isso é Fruc Bebidas. Dom Fiorello, sal oficial aqui do assado. Tem uma collab nossa, então tem a nossa carinha aqui, ó. Nos melhores supermercados tem Dom Fiorello, farofa e etc, né? Ó, a Aviserra também tá com a gente, com muito orgulho. A Aviserra tem o coraçãozinho que tira da tigela e vai direto pro fogo, já temperadinho. Aviserra. Também temos PMI com a carne bovina da Las Piedras, laspiedras.com.br. Entra no site, procura por pontos de venda e saiba onde tem Las Piedras perto de você. Também tem no final Cutelaria Dávila, presenteando os nossos convidados. Vamos fazer o seguinte, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Quer deixar o comentário? É agora. E claro, te inscreve no canal que depois da vinheta tem o convidado de hoje. Estamos chegando depois da nossa vinheta maravilhosa. Vamos dar as boas-vindas para ele, Mauro César Pereira! Quando tu vai, não é assim as apresentações, tô certo? Faz parte, né? Isso, com aplausos, né? É melhor. Mesmo que o entrevistado não mereça, né? Sempre tem. Para, tchê! Olha aqui, Mauro, não faz assim. Eu sou um cara que eu gosto muito do teu trabalho. Eu te acompanho, eu desfruto das tuas opiniões, dos teus espaços, e eu quero receber assim, Mauro César! Pode, Palmas, né? claro que sim. Você não tá acostumado, é sempre bom, é sempre bom. É assim que tu merece. Bom, olha aqui, obrigado. Muito obrigado pelo tempo, cara. Estou muito feliz de tu estar aqui. É um cara que eu gosto muito de ouvir as opiniões e tal, e ter esse teu tempo vai ser muito legal para mim. Eu que agradeço o convite, lamento não poder ter vindo antes, mas cá estou. E obrigado pela água, muito boa, hein? Gostou da água? Olha água aqui, aí, ó, rapaziada da Fruc. Antes mesmo da gente começar, o Mauro já está dando os nossos devidos elogios
Água saborizada, muito boa. Água saborizada. Já falei pro Mauro que tem aqui no Zafari, no Bourbon, né? No Bourbon de Perdizes. Afinal, estamos em São Paulo. Do lado do estádio do Palmeiras. Do lado do estádio do Palmeiras. Aliás, que eu saiba, tu é carioca, não é? Sou de Niterói. E aí, está em São Paulo e está desfrutando da capital paulista. Tá gostando de viver aqui, tia? Eu vivo aqui desde 93. Mais da metade da minha vida em São Paulo. E te adaptou muito fácil? Totalmente. Tu era um carioca que desfrutava das belezas naturais da cidade ou é apenas aquele carioca que, enfim, nasci lá e estou aqui? Na verdade, assim, eu diria que eu sou niteroense que comecei a trabalhar com 15 anos e o tempo que os jogadores da minha idade desfrutavam, uns pegavam até onda, eu estava já trabalhando e estudando. Então, a minha vida sempre foi assim. Para quem é de fora, Niterói é depois da ponte. Isso, é outro município, né? É outra Faz coisa. parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Da Mas capital. muito próximo, né? A rapaziada de Niterói costuma trabalhar, Sim, imagino sim. que eu estudei lá, fiz faculdade lá, trabalhei lá durante muito tempo. O pessoal trabalha, muita gente, a maioria dos que moram em Niterói trabalham no Rio de Janeiro, né? Na cidade. Só atravessar a ponte ou a barca, né? Que atravessa ali, que é mais perto. Quanto tempo? Eu te confesso que eu nunca fui no Niterói, então eu nunca atravessei a ponte. A ponte demora quanto tempo de carro? A ponte tem 14 quilômetros, 10 minutinhos de carro. 10 minutinhos de carro. Por isso que a rapaziada faz muito movimento e acaba sendo conveniente morar em Niterói e poder trabalhar. A galera no de Rio. Niterói é muito bairrista, sabe? Quem mora em Niterói defende muito a cidade e geralmente não quer sair de lá. Então, mora lá e trabalha no Rio. Isso é muito comum, né? E Niterói é muito bonito, tem várias praias bem bonitas. É uma cidade menor, mas tem todas aquelas questões também da cidade grande, né? Tem 500 mil habitantes. Ah, não, é Então gigantesco, muito, cara. É 500 menor mil que o Rio, né? Mas, Sim, não, mas evidente. não é essa pequenininha. A cidade Não, eu digo, as tem. cidades periféricas a Porto Alegre, eu acabo comparando, eu acho que nenhuma tem 500 mil. Pelo contrário, o Porto Alegre tem 1,5 milhão. Então, Ou seja, é um terço de Porto em Alegre. Niterói, grudado em Niterói tem São Gonçalo. Uhum. Né? E São Gonçalo, que já é mais adiante, deve ter hoje uns 2 milhões, algo próximo disso. Então, juntando tudo, dá uma população maior do que da maioria das capitais do país. Não, totalmente. Bahia, agora veio uma ignorância gigantesca de eu não saber que era tão grande essa região do Rio. Sim. Obviamente. Como é a Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu, Caxias, Belford Roxo, São João do Meriti, Queimados, toda a região da Baixada também é super populosa também. Cara, eu não sabia que era tanto. E tu falou essas todas, eu gosto muito de Arlindo Cruz. E aí tem uma música que é O Meu Lugar, é o nome. Sim, né? sim, muito bonito. Fala Madureira, não sei o quê. E ele vai falando todas essas. Agora Sim. que tu restou. Sim, puta, eu fui algumas você lembrando. lembrou. Algumas, várias, eu lembro. Bom, olha aqui. E tu vem a São Paulo quando, Mauro? Eu vim para cá em 93 para trabalhar na Placar. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e fazia muitas matérias para a Placar. Em 93 eu recebi um convite para trabalhar na redação da Placar, aceitei, vim e fiquei. O que te fez virar jornalista? Assim, tu também, como eu, um jornalista que queria ser jogador de futebol? Não, eu queria ser jornalista, eu queria ser radialista desde criança. Falar. Eu queria ser repórter de campo, era meu sonho. E aí eu mantive essa ideia, só que quando você amadurece, vira adulto, está na faculdade, aí você percebe que não é exatamente aquilo, que a profissão tem outros caminhos, né? Então nunca fui repórter de campo, trabalhei em rádio há muito tempo, mas nunca fui repórter de campo, nem narrador. Fui comentarista, às vezes ainda sou, né? Que lá no Jovem Pan a gente comenta jogos também. Não, mas é curioso isso, né? Não ter passado pela reportagem em si de campo, né? Geralmente a trajetória de alguém que chega no status que chegou com um comentarista que, enfim, repercute, passa um pouco pela reportagem. Mas eu fui repórter de jornal, né? De jornal e de revista. Escrevendo muito. Na verdade, meu caminho depois levou para o jornal, para a mídia impressa. E é ali que eu fui repórter por muito tempo. Eu ainda me considero repórter, acho que a gente sempre tem que continuar sempre apurando, buscando né, a informação. Eu estava aqui agora, antes de... No Uber, vindo para cá, eu estava escrevendo no celular aqui um texto do blog de uma coisa que eu acabei de apurar. Né? E mandando para o pessoal do UOL para publicar no blog. Pedindo para publicar porque eu estava em trânsito. Então, a vida da gente é essa. Eu acho que o repórter continua, né? Ser repórter acho que é uma condição. Você é repórter, você não vai mudar. Sim, o cara é Ele repórter. pode estar comentarista em algum momento, porque as pessoas te contratam para você dar a sua opinião, né? E depois de um certo tempo, no caso hoje, acho que assim, mesmo que eu não trabalhasse em nenhum lugar, eu estaria falando do que eu penso na minha rede social, no meu canal no YouTube e tal, porque hoje nós temos
essa possibilidade, né? De não depender de uma empresa para poder falar com as Dar pessoas. a sua... Não, cara, né? esse é um... O seu podcast é um exemplo disso. Esse Você não precisa estar vinculado à RBS ou à Guaíba, não. Você tem o seu podcast no YouTube onde você entrevista as pessoas e faz seu trabalho. Não, e esse é um fenômeno atual, assim, mas que fez com que muita gente saísse e aparecesse, né? Não, até o caso, óbvio, já tinha uma trajetória e tal. Mas, assim, o desejo de sair e fazer o teu te motivou a até fazer mais do que tu só fazia antes, né? Tô certo? Ou seja, hoje tu faz para vários veículos, de várias formas e com várias pessoas, né? Não Sim. é só tu sozinho, né? Sim. Hoje eu faço toda segunda-feira o Cartão Veja na TV Cultura, faço o programa Bate Pronto da Jovem Pan terça, quarta e quinta, domingo eu faço Canelada, faço posse de bola no UOL segundas e sextas de manhã, quarta-feira o UOL News Esporte, faço lives no meu canal, ponho vídeos no meu canal quase todos os dias, são raros os dias que não tem vídeo, escrevo blog no UOL, faço uma live toda terça-feira no canal BarbaCast, faço 2 lives no canal S, uma live segundas e sextas de manhã, ou seja, Cara, coisa pra cacete. certamente tem alguma coisa que tu pode até ter esquecido de tanta coisa que tu tem feito hoje em dia. Mas é tudo distribuído, na verdade, né? Esse segundo é mais ou menos como aquele médico, né? Você imagina o médico, segunda, quarta e sexta está nesse consultório de manhã, terças e quintas está no outro, à tarde está no hospital, domingo dá plantão na clínica tal. É mais ou menos parecido com a rotina de um médico que tem vários empregos. Não, e acaba que os assuntos se renovam, né? Ou seja, eles nunca se repetem, né? Sim, que é fascinante. Sim. Repete muito pouco, eu acho até. Acho que a gente consegue diversificar bastante. E tu consegue não repetir os assuntos. Isso é realmente, cara, eu me abro para vocês que conseguem trazer novidades em diversas plataformas. Ou seja, cara, vou dar minha opinião, mas às vezes tu guarda alguma coisa porque, sei lá, isso aqui é melhor eu falar em tal lugar. Né? Isso aqui é melhor repercutir quando eu estiver com fulano. Tem isso também, né? Existem situações que, enfim, a opinião ela acaba sendo muito parecida num programa e no outro, porque é o mesmíssimo assunto, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre determinado jogo. O Grenal foi ontem, vamos falar do Grenal. Ok, você deu uma opinião aqui, você não pode mudar a opinião depois. Mas muitas vezes dá para mudar o enfoque, né? Analisar o jogo sobre um outro ângulo, pegar um outro gancho. Aí é sempre bom tentar para não ficar repetitivo, especialmente para quem te acompanha em mais de uma mídia. Não, sem dúvida nenhuma. Tia, e a tua audiência é muito grande, cara. Ainda tem o Twitter também, que eu te acompanho ali, tu gosta de conversar ali também, ou seja, a tua opinião se espalha muito fácil. Cara, por que tu acha que a tua opinião acabou reverberando tanto? O que fez, de fato, tu ser um cara relevante e tomar essa proporção tão grande, cara? Bem, uma reflexão que tu já fez, por exemplo? Eu acho que isso passa muito assim, por algo que me custa caro, que é ser muito crítico. Eu acho que hoje em dia tem muita gente dando opinião sobre futebol. Perfeito. Né? Que é o assunto com o qual a gente lida diariamente. Aqui, tá? À vontade. Então, hoje o que a gente tem assim, é muita gente dando opinião, mas eu acho que muitas vezes as pessoas não são tão incisivas. Eu não faço um personagem, eu sempre fui assim, mesmo no tempo de repórter, minhas matérias eram assim, cansei de me aborrecer com dirigente e tal, por conta desse tipo de coisa. E eu sou muito crítico, né? Então, geralmente o que acontece? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas não param de acompanhar, eu até brinco às vezes com isso, se você não gosta, eu faço um desafio, me ignore. E geralmente o cara não ignora, ele volta lá porque ele quer saber o que eu vou falar. Eu acho que passa muito por aí. Não estou aqui me gabando, não. Estou dizendo que assim, eu e outros companheiros temos, de repente, uma visão mais crítica, outros nem tanto. Então, acho que a pessoa acaba acompanhando muito em função disso, né? De uma opinião um pouco mais direta, sem muito rodeio e com responsabilidade, não é fazer acusações, não é insinuar coisa. Não, é dar opinião mesmo. Jogou bem, jogou mal, está certo, tá errado, contratou bem, contratou mal. O técnico fez um trabalho ruim ou bom e ponto final. É a avaliação profissional do trabalho das pessoas, dos times que está jogando, e não do aspecto pessoal. Esse é um debate, né, que vem muito, né? A forma com que os jornalistas comentam, né? Os jogadores costumam reclamar e achar que está sempre sendo muito duro, né? É uma coisa que os caras gostam.
E gostam de dizer assim, não, mas se comentassem com respeito, né? Essa é a frase que a gente mais ouve. Como achar o limite? Como conseguir transitar né, no não ser grosseiro, vamos dizer essa palavra? Não ofender, não xingar e não criticar a pessoa. Criticar o trabalho. Jogou mal, falhou no gol, né? Não marcou, engoliu um frango, perdeu um gol feito. Foi preciosista na hora de finalizar, estava diante do goleiro, ao invés de simplificar. Palavras, né? As palavras tentou fazer da maneira mais difícil. Por exemplo, vou vir no recente jogo. Corinthians e Flamengo. Bola com a Arrascaeta, Samuel Lino livre. Era só dar o passe. Para um cara da qualidade dele era muito fácil. Ele não passou a bola. Se viu, a jogada segue, ele não consegue finalizar e na sequência tem uma expulsão do jogador do Flamengo, do Everton Araújo. Se ele dá o passe, provavelmente o gol sairia 2-1. Que não saísse o gol. O goleiro defendesse, o Hugo fosse para fora. Não aconteceria o lance que gerou a expulsão de um jogador do time dele. Eu critiquei. Não significa que eu acho que ele é mau jogador, que ele não joga nada, que ele tem nada disso. Mas a gente elogia o cara pra caramba também, o mesmo jogador. Mas ali ele foi mal. Então não há desrespeito quando você fala que o jogador errou. Como a gente também está sujeito a isso. Se eu falar uma bobagem, a pessoa vai falar, você está errado. Se você falou aqui, não está certo. Por isso, ok. Eu posso estar errado também. Então nós também somos alvo de avaliações e de críticas. E, na verdade, assim, nós, jornalistas, como jogadores, os técnicos, a gente também é muito ofendido, né? Muito ofendido em rede social. A classe tem esse... Sabe? Tá As muito pessoas exposta, né? ofendem demais. Até a ofensa de jornalista já aconteceu e sem motivo. Sem motivo. Enfim, a gente lida com isso também. Mas acho que o limite está justamente no respeito, a avaliação profissional. Eu não estou aqui para falar sobre se o jogador sai à noite, o que é que ele faz fora do clube, isso não é da minha conta. Mas se ele jogou bem ou jogou mal. Cara, os caras falam muito em termos de que a tua repercussão é muito em cima do time, do Flamengo, né? Mas assim, tu passa a falar sobre o Flamengo mais recente, né? Pensando numa carreira maior, tô certo? Não, assim, o que acontece? Há 10 anos aproximadamente, as pessoas ficaram sabendo do meu time. De que forma, por gentileza? Eu fui a um jogo no Pacaembu, o Flamengo estava jogando no Pacaembu algumas partidas porque o Maracanã estava fechado por conta da Olimpíada, né? Cedido para o Comitê Olímpico. E eu fui a alguns jogos do Flamengo. Num deles, eu fui com meu filho, alguns amigos vieram do Rio também para acompanhar. E aí me fotografaram. Obviamente, sem camisa do Flamengo, não estava com nada do Flamengo. Aí, a partir do momento que essa foto foi para a rede social, as pessoas concluíram. Eu poderia estar ali e não ser Flamengo, estar ali com amigos vendo o jogo. Né? Sim. Aí ficou, mora o Flamengo. Eu falei, todo mundo tem um time, como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira. Né? O meu time, por acaso, é o Flamengo. E daí? Qual o problema? E isso gerou assim, um crescimento muito grande de seguidores, torcedores do Flamengo. Embora muitos não gostem de mim, justamente por eu ser crítico com relação ao próprio time, né? Muitos passaram a seguir. Então, eu passo a falar mais do clube no meu canal. Porque a demanda do meu canal é essencialmente rubro-negro. Que loucura, né, cara? Então, por exemplo, se eu faço um vídeo sobre um jogo da seleção, minha audiência é muito menor do que qualquer coisa do Flamengo. Se eu faço uma live depois de uma final de Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, os caras vão lá e perguntam do Flamengo. E a minha live eu faço eu interagindo o tempo todo com o chat, né? Eu sozinho ali com a galera. Vem as perguntas. E vou respondendo as perguntas, superchat e tal, o tempo todo ali, o pessoal manda mensagem. E a maioria é sobre o Flamengo, mas quem jogou agora foi a final, foi Vasco, Corinthians. Então, isso, eu não tenho como lutar contra isso. O YouTube tem essa questão. O YouTube, ele direciona muitas vezes para um nicho e você tentar nadar contra essa corrente, você não vai crescer. Eu quero que meu canal cresça. Se meu canal, por alguma razão aí do destino, tem que ter esse perfil, ok. É a minha demanda. Não adianta eu querer servir pizza se o cara veio comer churrasco, entendeu? O cara quer só falar do Flamengo. Agora, de todas as outras mídias que eu trabalho, na Jovem Pan, na TV Cultura, no UOL, por exemplo, a gente fala de tudo, né? A gente fala de todos os times, fala de seleção brasileira, fala de todos os assuntos ligados ao futebol. Eu, especificamente no meu canal é assim. E como eu já cobri o Flamengo quando era repórter, eu tenho fontes no clube, sempre tive. Então a gente vira e mexe, tem uma informação e tal, então você acaba falando muito do clube. Mas não significa que eu só fale dele, só fale do Flamengo, pelo contrário. Acabou acontecendo de forma sem querer, vamos dizer, por acaso, mas acabou que virou uma forma boa também de tu interagir com o público.
Porque a interação, pelo jeito, é muito baseada nisso. Mas nem todo mundo quer saber só do Flamengo. Mas, realmente, o Flamengo, ele gera uma... Né, até quem não é flamenguista ou tal, às vezes acaba utilizando-se do clube para poder ganhar clique ou repercussão. Né? Acontece isso. Isso também acontece. E, assim, é muito comum, porque se o Flamengo perde, a minha audiência é muito boa. Porque Sim. vão lá os que vão reclamar porque o time perdeu, jogou mal, e vão os que não são Flamengo, que vão lá, que falam, eu quero ver a cara do mal da Schwartz. Mas tu não é esse cara. Mas eu prefiro que eles venham. Podem vir. Não venham, fica à A vontade. minha cara não muda, entendeu? Porque eu não faço O personagem que eu fico ali gritando se o time perdeu Exato. e festejando se ganhou. Pelo contrário. Às vezes até reclamam disso. Você está criticando o time venceu? Sim, eu acho que isso aqui não foi bom, venceu, mas errou aqui, errou ali. Estou analisando, dando a minha opinião. Não estou aqui para comemorar nada. Tem os que reclamam, você tem que defender. Eu não tenho que defender. Se está errado, está errado. Por exemplo, eu sou o único jornalista que todo dia 8 lembro que um mês se completa da Fala morte dos muito garotos sobre do esse episódio. Todo dia 8 eu lembro. Foi em 8 de fevereiro de 2019. Até hoje ninguém foi punido. A justiça no Brasil não existiu para esse caso. Não é possível que ninguém tenha cometido um erro, que aquilo tenha sido obra do destino, quando havia tantas coisas erradas naquele ambiente, naquele container onde eles dormiam. Tem um documentário na Netflix, né, que foi feito em parceria com o UOL, que esmiuça todos os absurdos que estavam ali. Ninguém foi responsabilizado. Eu lembro todo dia 8. Tem torcedor do Flamengo que fala que eu faço isso para ganhar engajamento. São poucos, mas tem gente que acha isso. Porque o cara acha que a sujeira tem que ser jogada para baixo do tapete. Não, isso aconteceu no clube e tem que ser lembrado. Aí tem aquele que acha que o clube tem que ser punido. Não existe punição esportiva para isso. Isso é um caso de polícia, é um caso da justiça. São pessoas que eventualmente poderiam ser responsabilizadas, que podem ter cometido erros que levaram àquilo, que deveriam pagar por esses erros. Perfeito. O clube não tem nada. O clube Eu me lembro até que o Felipe Luiz, eu acho, levantou essa bandeira em um dado momento. Fala bastante sobre isso, né? Falou várias vezes. Né? Enquanto no clube. Também foi o único a falar. Não lembro de mais nenhum jogador do Flamengo, o técnico, falando. Eu não sei até que ponto ele isso não vai estava jogar. lá. Ele chega depois. Ele chega no meio do ano. De 19, exatamente. Isso foi em fevereiro, ele chega em julho, né? No começo do segundo semestre, depois da Copa América. Tu acha que isso vai ter final? Em algum momento essa história vai ter? Os familiares... Hoje, como é que está essa situação que mostra? Na verdade, assim, isso meio que prescreveu e não deu em nada. Os familiares estão fazendo um movimento... Alguns zero acordo, não? Não, tem duas questões. A indenização, todos receberam. Ok. Todas as famílias fizeram acordo. Mas o Flamengo encaminhou muito mal isso aí. Muito mal mesmo. As famílias não foram respeitadas como deveriam, já criticamos isso inúmeras vezes. Mas no final todos fizeram acordo. Mas isso não tira, digamos assim, não apaga a má condução dos dirigentes que assumiram em 2019, que deveriam, na minha visão, ter tratado as famílias de outra forma. Mas no momento que se há um acordo, as pessoas não entendem que o caso está encerrado? Mas tem a questão... Os torcedores, eu digo, Sim, né? Que querem que tu te cale, Não, mas essa é uma parte da indenização. O clube indenizou. Eu acho que não encaminhou corretamente, mas indenizou. Ok. Então não tem mais o que falar sobre isso. As famílias aceitaram. Tenho a minha opinião. Acho que não encaminharam da maneira mais adequada. Mas chegaram a um acordo, indenizaram todas as famílias, perfeito. Essa parte da indenização não é mais a discussão, mas eu falo da justiça. É ninguém ser responsabilizado da gestão que estava no poder, que tinha acabado de assumir, ou da anterior, ou alguém que trabalhou lá. Ninguém é responsável. O negócio pegou fogo, o ar-condicionado lá entrou em curto, as portas eram de correr, e aí eles não conseguiam sair. Se fossem portas de empurrar para abrir, elas abririam, poderiam ter escapado. Tem uma série de pontos assim revoltantes até que você vê nesse documentário. Então, o que eu questiono agora é a questão da justiça, que muito pouco se fala no Brasil. A frase que mais se utilizava, às vezes se utiliza ainda por desinformação, de pessoas que não gostam do clube e querem atacar você, que torce pelo Flamengo, numa discussão, num debate, é pague as famílias. Isso é nojento, pô. Não é pague as famílias. Eu já vi isso. Não é paguem as famílias. As famílias foram até pagas. É justiça. É como os ingleses falam com relação à tragédia do Esboro, quando morreram 97 torcedores do Liverpool. O slogan é justiça para os 97. 97 torcedores que morreram. Eles pedem isso desde 1989. Ninguém fala pague as famílias. E o Estado assumiu a responsabilidade por aquilo muitos anos depois, né? Indenizou e tal, mas é justiça para os 97, porque foram pessoas mortas por negligência, erros da polícia, da segurança do estádio, que superlotou e morreram esmagadas naquela grade, ali pisoteadas, quase 100 mortos. Aqui a pessoa fala, paguem as famílias. Não se resume em dinheiro. Esse dinheiro é só para amenizar um pouco a dor dessas pessoas, porque tem pai de garoto que morreu ali que não conseguiu mais trabalhar,
porque era motorista e não conseguia mais trabalhar. O cara entrou em depressão. Tem depoimentos fortíssimos. O pai falando, eu só Teve consigo, acesso eu a só algumas consigo das famílias? Eu falei com várias delas, advogados, familiares. Eu fiz várias matérias no meu blog. Eu falei com o Flamengo, Defensoria Pública, Ministério Público, advogados das famílias, alguns familiares. Fiz várias publicações. Até hoje eu converso com algumas pessoas. Tem o pai de um dos meninos que eu falo com ele com frequência pelo WhatsApp. Ele imagino que eles... me mantém informado sobre o movimento que eles... querer te informar para... Eles estão querendo reabrir o caso, de certa forma, porque ninguém foi punido. Então, quem foi o responsável por aquilo? Quem permitiu que aquilo acontecesse? Essa é a pergunta que deveria ser feita, né? E eu acho muito vil, né? Alguém... Você não gosta do Flamengo? Critica o Flamengo. Fala mal do Flamengo, mas é respeitar a memória dos garotos, né? Porque tentar misturar as duas coisas eu acho uma tremenda de uma baixaria, né? Porque você não está preocupado, o cara não está preocupado com os meninos. Não. Ele está preocupado só em atingir um time que ele não gosta. Mas tem várias maneiras de você atingir. Fala alguma coisa, fala qualquer bobagem. Mas respeitar os meninos, né? Aquilo foi muito duro, né? Esses garotos hoje teriam 20, 21, 22 anos. Estariam jogando profissionalmente, sei lá onde, talvez no Flamengo, em outro clube, mas teriam seguido as suas carreiras, né? A vida daquelas famílias acabou, cara. Sabe que tu me falando, me veio a gente no Sul teve não, o Brasil inteiro teve, mas a Kiss, né? A Kiss. Tu falando me veio muito isso, muito assim, me veio na memória porque eu vi o documentário até recentemente teve, acho que era a Netflix também, o Globo, que também é a mesma coisa. A gente até hoje não tem uma... Né, O que aconteceu? Quem é o responsável? Tudo bem. Isso, tem Mariana. Né? Sim, várias coisas. Bom, a gente está no Brasil, né? Exato. São outros casos. Eventualmente tem alguém que fala assim, por que você não fala da Botinha? Eu falei, cara, porque eu trabalho com futebol. Deus está ligado mais ao futebol. Né? E se não fosse do Flamengo, fosse outro clube, diriam que eu estou falando isso por clubismo. Porque existe uma dificuldade crônica de parte dos torcedores de futebol de entender que o nosso trabalho é muito mais importante do que a paixão pelo clube que você possa ter no exercício da função. Até porque eu sou apaixonado pela minha profissão, eu amo jornalismo. Acho que tanto ou mais que o Flamengo. Então, a minha profissão é o meu ganha-pão, a minha credibilidade é a minha moeda de troca. Eu não estou aqui a colar para ficar defendendo o clube, tapando o sol com a peneira. Mas é claro, se joga bem, a gente elogia. Se faz uma coisa correta, você fala, ok, isso foi legal. E quando erra, você fala que errou. E como qualquer outro clube, simples assim. Mas existe uma dificuldade, acho que até uma questão cognitiva de muita gente. O cara não consegue separar as coisas. Não. Porque ele pensa assim, mas ele não consegue entender bem. Eu penso assim porque eu sou um torcedor apaixonado. Mas esses caras trabalham com isso. Vamos prestar atenção no que eles falam. E aí tem uma outra questão que são os cortes, né? O cara, de repente, segue um perfil do clube dele. E aquele perfil do clube dele pega trechos de comentários meus e de outros colegas críticos ao clube dele, recorta aquilo e coloca. Aí ele vê aquilo fora do contexto, ele pensa, esse cara só critica o meu time, não. É que ele que só está vendo aqueles momentos que são selecionados por alguém que tem essa intenção de fazer com que que essa pessoa deteste o jornalista, o comentarista. Agora, se ele olhar tudo, se ele olhar o programa inteiro, se ele assistir, ele talvez consiga entender que não é assim, né? Então tem essa questão, é como se o cara selecionasse os piores momentos para fazer com que... E com isso ele consegue engajamento, né? Que faz essa seleção. Desses haters, dessa coisa, né? Corte e tudo mais. Cara, isso é realmente uma indústria. Sim. Essa forma de fazer. Porque vem muito para mim, e deve vir para todo mundo, os cortes, não só teu, né? De vários jornalistas, assim, com as opiniões. Então isso acaba, de fato... pegando tração a tal ponto que para ti chega o ódio, a discordância e tudo mais. Sim. Que é um desserviço no final das contas. Cara, mas assim, tu vai a estádio só para ir nessa pegada do Flamengo e tal? No Brasil, praticamente não vou. Em alguns estádios eu nem posso ir. Eu teria com segurança, é verdade. Porque que acontece? Eu ando na rua tranquilamente, não me preocupo com isso, tá? Geralmente na rua as pessoas me abordam até... De forma carinhosa, imagina. Muito mais do que antes, né? Porque hoje, assim, antes eu trabalhei por muito tempo numa TV fechada, então é um nicho aquilo ali. Sim. Né? Agora eu estou no YouTube, eu estou no rádio, eu YouTube é a nova TV aberta, vai dizer. É impressionante, exato, né, cara? Exato. Então mais pessoas me veem. E geralmente quando abordam, mesmo quando não torce pelo Flamengo, geralmente são abordagens simpáticas e tudo. O cara quer conversar. É muito comum, porra, fala bem do meu time. Aí até brinco, depende, tem que dar motivo para falar bem. Eu falo mal do meu também e tal. E é sempre tranquilo.
Mas quando se junta uma turma, você, no estádio, está todo mundo em galera. É. Aí não é difícil algum engraçado ali, algum idiota querer te hostilizar só porque sabe o seu time. Isso acho que vale para outros colegas também, né, que têm dificuldade, de repente, de um jogo de futebol, né, porque a pessoa não vai. Aí nem dá vontade. Não vale a pena. Eu prefiro fazer o quê? Quando eu vou para a Argentina, ver o Racing, aproveito e vejo outros jogos e vou ao jogo na Argentina. Lá ninguém enche o saco, lá não corro problema nenhum. Cara, é verdade, tem uma ligação, né, cara? Me divirto bastante. Essa é uma boa questão também. Até quando eu comecei a falar contigo, já tem um bom tempo, eu estava na Argentina. E aí eu vi uma placa do Racing, eu lembrei de ti, te mandei, olha aqui, Mauro, olha o que tem aqui e tal. E de fato, tu tem uma ligação muito boa com o Racing. De que forma isso começou, meu? Começou em 92, quando o Racing jogou a Supercopa, a final, né, com o Corinthians, com o Cruzeiro, perdão, e perdeu de 4-0 em Belo Horizonte. O Renato Gaúcho jogava no Cruzeiro. Com a faixinha, assim. Isso. E aí teve o jogo de volta em Avedianeda, e o Racing tinha ganhado de 4-0, evidentemente não ia conseguir, estava definida a final. E quando o jogo estava 0-0, a torcida cantava sem parar, o Luciano do Vale estava transmitindo o jogo na TV Bandeirantes, a Bandeirantes fazia essa competição, né? E em dado momento ele ficou meio espantado, ele estava no estádio, com o comportamento do torcedor, né? E aí ele começou a fazer um comentário e falou, mas eles não param de cantar, ele está 4-0 no placar agregado, né? Sim. O jogo vai caminhando para a reta final e eles não param de cantar. O jogo foi 1-0 Racing no final, acabou fazendo um gol. E aí ele mandou uma frase que me pegou, que ele falou assim, parece que eles querem nos dizer alguma coisa. Aí fez uma pausa e falou, parece que eles querem dizer, nós somos o Racing. Ou seja, foda-se que está 4-0, nós somos o Racing. Aquilo me pegou. Aí eu falei, cara, isso é do cacete, né? Bonito isso, né? Aí eu fiquei muito envolvido com aquilo. Isso foi em 92, não tinha internet ainda, né? Então você não tinha muita informação. Aí você tenta ler alguma coisa, comprar um elgráfico numa banca da Paulista ou da Faria Lima que vende a revista, olhar uma coisa ou outra. Aí em 95, 96, 97, eu com a internet, transmissões de rádio, eu comecei a poder acompanhar mais, ler os jornais de lá pela internet. E aí foi aí que eu consegui acompanhar mais. E com as redes sociais, aí começou a ter uma integração com muitos torcedores do Racing. Porque, como eu falo do clube na rede social, os caras começaram a seguir. Então hoje, por exemplo, um dos meus melhores amigos, Ezequiel Gelber, que morou no Brasil, ele é argentino, mora em Buenos Aires, é um fanático pelo Racing, ele tem inclusive a Racing Brasil, e tem outros amigos lá, pessoas que eu conheci, pessoas do clube. Então foi uma coisa bem bacana na minha vida. Vai com uma certa frequência para lá? Eu vou umas 2 vezes por ano para a Argentina. Eu vou agora em abril de novo. Sério, meu? Mas não só pro Racing? Não, acabou que tu não só pro Racing. Desfrutou da sempre cidade. Que possível a gente vai ao jogo. Só que lá é difícil, né? Você se programar, porque a tabela prevê um jogo para um domingo, de repente joga na segunda à noite, ou no sábado, ou é sexta-feira. Então você marcou o voo para segunda de manhã, que tem que voltar para trabalhar, e de repente o jogo pode ser segunda à noite, né? Você não sabe o que vai acontecer. Lá eles mudam tudo em cima da hora. Nesse ponto eles estão bem atrás. Aqui a coisa está mais organizada nesse sentido. Não tem essas mudanças de última hora. Então você vai e vê o que vai dar para fazer. Mas eu procuro ir aos jogos e já teve situações até curiosas, tipo Tipo o quê? Comendo uma empanada num lugar lá qualquer, os caras começam a ficar olhando para mim, aí um deles levanta e fala, eu sou torcedor do Racing, tá vendo? Tá com a camisa, né? Aí tá o meu pai e tudo, eu te sigo na rede social, o cara era meu seguidor. Sério, velho? Então esse tipo de coisa Os gringos aconteceu. mesmo, pô. O argentino, o torcedor do Racing lá mesmo. E tem muitos que me seguem, inclusive, vários perfis. Então criou uma aproximação que eu acho que é bem legal e eu gosto muito da cultura do futebol argentino, da forma de torcer, nas buenas e nas malas. Para mim, isso é a essência do torcedor. Lógico, não significa que não vai vaiar, não vai protestar. Sim. Mas com bola rolando não se vaia, com bola rolando é lento e no final do jogo você está ruim, aí você vai protestar e cantar o tempo todo, deixar a vida na arquibancada. Eu acredito nessas coisas todas. Eu acho que sem isso o futebol não o teria Racing sentido. tem uma história que certamente tu também te envolveu, quando ele quase fecha e isso, quem traz... Foi em 99. Quem traz de volta é a torcida, porque tem o título com o Milito. Sim. Enfim, tem... Aí ele ganha em 2001 e depois você vai ganhar em 2014. Em 2014 eu estava lá no jogo do título, com o Milito jogando, quando ele volta. Sim, né? quando ele volta, exatamente. Em 2014, que foi emocionante, foi uma das coisas mais legais que eu já vivi no estádio de futebol. Foi 1-0 contra o Godoy Cruz. Tinha que vencer, porque se empatasse ia ter um jogo extra com o River Plate para decidir o campeonato. E até foi curioso essa coisa de mudar de data, que o jogo seria no dia, deixa eu me lembrar a data, era 7 de dezembro de 2014, um domingo. Eu ia viajar dia 5.
Aí o River estava na final da Sul-Americana. Aí o que o River fez? Adiou o jogo dele, automaticamente adiaram o Racing também, pro dia 14. Aí tive que trocar a passagem para outra. Ficou mais uma semana lá. Não, eu troquei por uma semana, né? Adiei uma semana. Sim, só viajei uma semana depois. entendi. Essas coisas acontecem até hoje lá, né? Mas valeu muito a pena. Foi um domingo sensacional, né? O estádio empelotado. Bom, e recentemente o Racing também ganhou a Sul-Americana. Sul-Americana. Foi bacana. E até batendo brasileiros, né? Porque ele veio aqui, É. deu ali no... Não, ele ganhou do Atlético Corinthians. Paranaense, do Corinthians, do Red Bull Bragantino, do Cruzeiro na final, do Botafogo na Recopa. Ele deu no... Aliás, já que tu é assim, torcedor do Racing, me fala então de Nardoni, que chegou Cara, recentemente. eu acho o Nardoni muito bom volante. Eu sempre gostei mais dele do que do Aníbal Moreno, que o Palmeiras contratou e já vendeu para o River Plate. Isso. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que o Grêmio fez uma boa contratação. Agora depende de adaptação, né? É um jogador que eu acho que tem boa técnica, ele é muito forte, né? Um jogador forte fisicamente, tem um bom passe. Eu acho que é um jogador bem interessante que o Grêmio contratou. Mas o Grêmio está passando por uma montagem de time ainda. O técnico chegou agora. Eu acho que isso talvez leve um tempo, né? Eu acho também que o jogador que vem de outro país é preciso sempre ter uma certa paciência, porque nem sempre o atleta consegue ter uma adaptação imediata, né? Às vezes o torcedor quer que o cara já chegue chegando. Tem caras que chegam, se adaptam rapidamente, outros demoram um pouco mais. Outro ambiente, outro país, outros colegas, outra torcida, tudo diferente, outra imprensa. Mas o Nardoni é 5 ou 8, na tua opinião? Eu vejo ele mais como 5. Então tá jogando errado. Eu vejo ele mais como 5. Hoje o Grêmio joga com o volante primeiro, geralmente o Noriega, e Nardoni Monsalve, ou Nardoni Arthur. Então ele tá jogando, né? Porque ele joga 4-1-2-3-1, né? Então ele tá jogando com 2, e ele tá jogando mais na linha de frente, assim. Aí, se for Ele ainda isso, eu acho que ele ainda não foi Nardoni, porque, cara, eu vi ele jogar contra o Corinthians, ele pegou o jogo e botou no bolso. ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele lenha e corre, porra. Eu achei muito bom quando ele trouxe, mas... Mas pode ser que ele consiga jogar bem um pouco mais à frente. Aí o que eu falei, depende às vezes, é um novo técnico, de repente é uma outra posição, uma outra forma de atuar. E o cara precisa se adaptar. Mas eu acho que dos dois volantes que jogavam juntos há um tempo, eu acho que ele era o melhor. Eles eram a dupla não era da Sul-Americana, foi antes. Porque o Aníbal Moreno veio pro Palmeiras. Saiu já antes. Na Sul-Americana já não era mais o Aníbal, já tinha saído. É o Sousa, não? O companheiro dele, O Sousa é o volante que joga vez de zagueiro, né? Uhum. Que jogou muito bem contra o Flamengo no passado, até muita gente ficou impressionada. É um bom jogador. Que saiu com os olhos esbugalhados. Isso. Foi atingido pelo Marco Rojo, inclusive. O próprio companheiro. Zagueiro. Mas ele é mais volante. Ele até joga de zagueiro, quando bota a linha de 5 ali e tal, ele compõe. A linha de 4, ele como zagueiro, não sei se dá certo, não. O Sousa, para mim, ele é mais um volante ou um terceiro zagueiro. Mas eu achei ele muito bom jogador, velho. Muito bom. O Racing tem bons jogadores. Até um técnico que é muito limitado, né? Mas a torcida o ama. Eu achei limitado, meu. Demais. Gustavo Costa. Nossa, ele é um técnico muito limitado. Mas a torcida ama o cara. Então, assim, o time joga mal... Ele encaixou, né? Não dá pra dizer que ele não pô, porque... Mas é um repertório muito curto, né? Basicamente a bola longa, ele aquela pressão no começo do jogo. Contra o Flamengo, por exemplo, o Racing ficou o segundo tempo quase todo com um a mais, quase não criou, né? Ficou só despejando bola na área, o Felipe Luiz colocou mais um zagueiro, botou linha de 5, artilharia antiaérea e praticamente não teve chance nenhuma, né? Era um jogo que botar a bola no chão e criar o espaço, né? E foi muito tempo com o homem a mais, não conseguiram nem empatar para levar para os pênaltis. Mas de repente faltou também qualidade, aí o cara joga com as armas que o cara tem também, né? Mas eu vejo mais limitação dele, mas ali a torcida ama o cara, porque ele é um torcedor fanático, ele é muito pirotécnico. E ele... Acho Coisa que ele de argentino também. Eu também acho que ele tinha uma ligação com o clube anterior, né? Foi jogador. Foi jogador. Foi jogador, foi técnico, saiu, voltou, aí ele ganhou a Sul-Americana e a Recopa, ele virou quase uma unanimidade. Muitos poucos torcedores do Racing, muitos poucos que cobrem o Racing, ousam criticá-lo. Entendi. Porque criticar... Questionam, ninguém questiona. Criticar o Costas é arrumar uma encrenca, sabe? Arrumar uma briga. Que a maioria da torcida não aceita, acha que ele está sempre certo. Eu vejo de outra forma, né? Eu acho que ele limita o próprio time porque ele tem muitas limitações, né? Mas, enfim, vai ser com ele que vai ser. Vai ser. E, de alguma forma, tu via o trabalho do Felipe Luiz, de que forma... Ele já foi embora, evidentemente. Mas tu era um entusiasta ou tu era um crítico ao Felipe Luiz? Eu era um entusiasta e um crítico, né? Quando eu achava que não estava legal, eu criticava. Mas eu acho que o cara ganhou praticamente todos os títulos, né? Ele ganhou uma Copa do Brasil,
ele ganhou um Carioca, uma Supercopa, uma Taça Guanabara de quebra, um Brasileiro, uma Libertadores. Ganhou aquelas 2 tacinhas lá no Catar, antes de jogar contra o PSG, né? Cada jogo valeu, mas ganhou também aquelas tacinhas lá e só perdeu o PSG nos pênaltis. Ele ganhou do Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo. Foi a única derrota, foi para o Flamengo, foi o melhor jogo do ano do Flamengo. Virou o jogo para cima do Chelsea, foi uma grande atuação. Enfrentou o Bayern, aí não teve jeito, né? O Bayern muito superior, mas jogou. Cara, o que mais? E um técnico que tinha começado a carreira naquele momento, ali em outubro de 2024, já no mês seguinte foi campeão da Copa do Brasil. Pegou o time do Tite e melhorou o time. O time melhorou na Copa do Brasil, que ganhou, e no Brasileiro. Começou o ano já ganhando Supercopa, ganhando Carioca. Depois, eu acho ele um fenômeno, tá? Ele é excelente. Agora, ele é um cara jovem que naturalmente vai evoluir, vai aprender, como todos nós, né? Fazendo, né? Você vai desenvolvendo a maturidade profissional no trabalho. Mas ele não era o técnico dessa gestão, né? Ele foi contratado na outra gestão. Eu acho que isso pesou na decisão, que eu considero errada, da demissão dele. Contrataram um técnico muito bom, o Leonardo Jardim, mas não era o técnico do presidente atual e do diretor de futebol. A forma com que ele sai também é muito... Não, foi de uma estupidez. É muito... E a repercussão entre os jogadores depois, ao menos em rede social... Não, foi péssimo. Cara, foi muito nítido que os caras estavam fechadaços com o Felipe, assim, né? Foi tudo muito mal conduzido, né? Agora, houve um desgaste também, né? Porque a renovação dele foi muito desgastante. E é verdade. Ele fez uma pedida alta. No meio do processo entrou um empresário que não estava nas conversas inicialmente, o Jorge Mendes, que é um empresário que aparentemente você contrata o Jorge Mendes para abrir mercado na Europa, né? Ele é um empresário, um agente internacional, um dos maiores, que é um direito que o Felipe tem. E a meta dele agora é ir para a Europa. Ele não quer pegar time no Brasil, ele quer ir para lá. Ele está se preparando para ir para até achei que o Cruzeiro poderia tentar, mas não chegou nem perto. Ele não quer, tanto que especularam no Cruzeiro, especularam no São Paulo, mas ele não, a decisão dele é ir para lá. Então, eu acho que foi mal conduzido, né? Críticas pontuais ao trabalho, uma decisão ou outra, fazem parte. Mas demitido da maneira que demitiram, eu achei uma falta de respeito até, né? Após um jogo que foi 8-0. Foi 8-0. Chama o cara e 30 segundos demite o cara. Isso tem que ser conversado, tem que ser num outro momento, outro ambiente. Talvez até negociado. Para saber se acredita que vai dar a volta por cima. Agora, o que vai acontecer? Se o atual técnico ganhar títulos, dirão, viu, a troca foi acertada. Mas quem garante que não venceria com o Felipe? Com o Felipe. E se perder, viu, trocaram, errou também. Não saberemos se perderia ou não com o Felipe. Então, não existe resposta para isso. Mas acaba virando uma situação confortável para os dirigentes, pô. Sim. Né? Para eles ficou muito fácil. Porque tu troca, diz assim, aí, ó, te falei que a troca era boa. Isso. Aí se não ganha, assim, cara, mas também, o grupo não era do técnico. Sim. Acaba ficando uma situação boa para quem faz o negócio. Agora, eu acho que ele vai ser um técnico dos grandes, desde que ele tenha a capacidade, né, de evoluir mais e mais, aprender com os erros, aqui, como qualquer um de nós, em qualquer atividade profissional, né? Porque ele é um cara muito dedicado, um workaholic, entendeu? Trabalha muito e é um cara mais inteligente que a média, eu acho. Cara, eu tive a oportunidade de receber ele no assado. Foi uma loucura. Em julho de 24. E ele me falou, não, Duda, eu quero me acalmar. Ele estava no Sub-20. Sub-20. E tinha recém, se eu não me engano, ganho algum título grande, Libertadores. Eu não me lembro. Ganhou a Libertadores Sub-20. Eu acho e que, o Mundial Sub-20. Depois do Maracanã. Contra o Olympiacos, ele era o técnico. Cara, eu acho que... Cara, eu lembro que assim... Foi por ali. E ele, Duda, não quero. Eu quero começar de baixo. Eu quero começar... Juro por Deus. Quero bem devagar e tal. Cara, deu 2 meses, 3 meses, foi anunciado. Eu falei, cara, não é possível, velho. Eu lembro que acaba a entrevista, eu ligo, mando a entrevista pro presidente do Grêmio. Na época era o Guerra. Eu mandei o link. Falei, cara, olha esse cara. E esse cara dá uma olhada. Ele, vou dar uma olhada, não sei o quê. E ele é anunciado, cara. E eu fiquei assustado, assim, com a rapidez com que... Assustado não, eu sabia que ele ia ser monstro. Tu conversava com ele, velho, é impressionante a capacidade que o cara tem de ler. E, bom, é a experiência também de Europa, né? É piada. Ele é um futebolista europeu com passaporte brasileiro. Ele foi forjado lá. Totalmente. Até a maneira de trabalhar, muda a escalação todo jogo. A escalação dele é impossível você acertar, porque ele faz coisas que os técnicos aqui do Brasil raramente fazem, que é mudar jogador de posição, arriscar outro sistema de jogo. Ele não segue uma cartilha específica, né?
E isso é muito comum nos times da Europa, muito mais do que aqui no Brasil. Aqui ainda se questiona, né? Tem gente na imprensa que pergunta, cadê os 11 titulares? Isso existe, mas acabou. 11 titulares, você tem 20, 30 jogadores e você vai montar o time de acordo com circunstâncias, né? Eventualmente tem que poupar um jogador, contra determinado adversário é uma forma de jogar, se é em casa ou é fora, se é mata-mata ou pontos corridos. Não, óbvio. Se é no calor é no frio, se é chovendo é o campo seco, se é campo de plástico ou campo natural, né? E tudo isso entra no contexto, né? Para você avaliar a condição dos jogadores e montar um time. Então, não existe mais aquela coisa dos 11 titulares. Eu acho que isso até é uma visão muito saudosista, né? E ele é bem radical com relação a isso. Tanto que durante um bom tempo, as escalações do time do Flamengo vazavam direto, sabe, na imprensa. Tinha o X9. O pessoal falava muito do X9. E com ele isso não acontecia, porque era impossível você descobrir qual era a escalação. Não tinha como descobrir qual era a escalação do Flamengo. Era muito difícil. Não me lembro Não vazava de nenhum. Não vazava, porque ele aparentemente sabia fazer a coisa de uma maneira que as pessoas não soubessem, né? Guardando para ele mais uma pessoa de confiança. Então, ele é um cara com uma mentalidade muito, muito europeia. Tu tá feliz com a escolha do Jardim? Era o cara legal? Eu acho que nas circunstâncias, já que mandaram embora, né? Sim. Eu não via uma opção melhor, não. Um técnico muito bom, um técnico com muita experiência, um cara que já foi semifinalista de Champions League. Aquele Mônaco dele era monstro. Entendeu? Trabalhou já com grandes jogadores e que já conhece o futebol brasileiro, né? Que teve a experiência do Cruzeiro no passado. E não pegou terra arrasada, muito pelo contrário. Pegou um time em má fase, mas uma memória ali muito forte, né? Um elenco muito forte. Então, acho que é um cara que tem tamanho ali para trabalhar. Emprego dos sonhos entre nós aqui, né? Acho que sim, hoje para um técnico Pensando na América do Sul, não só em Brasil, sem dúvida. Paga em dia, tem estrutura, só de voo fretado, ótimos jogadores, contrata jogador de 42 milhões de euros, 25 milhões de euros. O que mais um técnico pode querer aqui na América do Sul do que uma condição de trabalho como essa, né? Muita mídia, né? Quando ganha, tudo é ampliado, né? Quando perde também. Mas quando ganha, com um time desse, você tende a ganhar mais do que perder. Então, se você ganha, né, você é colocado nas alturas, né? E me parece assim que, não sei, pensando aqui sobre a escolha dele, né, de trabalhar no Brasil, eventualmente ele pode ter optado trabalhar aqui, que aqui ele vai ter um time competitivo. Na Europa, talvez ele vai pegar um time de meio de tabela, menos, né? Por exemplo, o Vitor Pereira está lá na Inglaterra, já pegou o Overhampton, agora está no Nottingham Forest. Mas qual a missão? Eu não caí. Ele está brigando para não caiu, foi bem no Overhampton, depois começou mal, foi embora, está no Nottingham Forest, a missão é não cair. Aqui no Brasil, o Leonardo Pereira, na América do Sul, ele vai brigar por títulos importantes, até pelo título internacional, né? Então, talvez isso hoje atraia, especialmente entre os europeus e os portugueses, né? O Brasil virou um mercado interessante para eles. É o caso, o Luiz Castro, o Grêmio, ou pegar um time pequeno, médio na Europa? Não, o Grêmio. Tu acha o Luiz Castro um bom nome, assim, um bom treinador? Eu acho ele um bom treinador. Eu só acho que o período dele no Botafogo, de sucesso, daquela arrancada, foi muito breve, né? Foram 12 jogos. Eu tinha curiosidade de saber como seria o depois, mas aí não foi mais com ele, né? Que ele foi embora. Mas acho que um cara com boas ideias, um técnico... Me parece um homem inteligente nas declarações dele, um cara preparado. Acho que é um cara que pode fazer um bom trabalho. Mas sempre tem que ter um pouco de paciência, né? Um técnico novo, jogadores que chegaram, o Grêmio contratou muito, então até você ajustar tudo, né? Falamos do Nardoni, quer dizer, tem que descobrir, até ele descobrir qual é o melhor posicionamento do jogador, ele tem uma ideia inicial, de repente amanhã descobre que não é ali, vai ser de uma outra forma, para poder aproveitar o potencial do elenco, né? Não, mas tu falou uma palavra, paciência, cara. Esse é o ponto. Quem tem paciência, cara? Não, quem tem paciência, velho? Aliás, assim, tu como um cara que... Cara, à vontade, por gentileza, isso aqui é uma meio da asma, tulipinha, tá? Da AVC, que tu tira da tigelinha e vai direto pro fogo. Mauro, não precisa ter trabalho nenhum, não precisa ser nenhum especialista para poder utilizar. Se tu quiser usar os talheres... Vou usar os talheres. Fica à vontade. Não, eu ia te perguntar, esse negócio da paciência e tudo mais, tu acha que a pressão que há no Flamengo, ela é exagerada ou ela é do tamanho que deve ser? Eu acho que ela é exagerada. Porque tem uma parte da torcida, que eu chamo de Flamimimi, que nunca está satisfeito. Sim. Então, esse pessoal, ele faz muito barulho, especialmente em rede social. No estádio, acho que menos. Bem pouco até. Mas em rede social, sim. A gestão anterior dava muita atenção para a rede social. O Rogério Ceni foi demitido na pandemia por conta de rede social. Não tinha torcida no estádio. Uma parte da torcida não gostava do técnico, teve uma fase ruim, o time todo desfalcado lá, com convocações para seleções, lesões, tinha uma Copa América rolando, mandaram ele embora.
essa gestão me parece que não dá muito ouvido para esse pessoal, o que eu acho bem saudável. Mas, assim, tem muitos exageros. Por exemplo, em 2020, já entrando em 2021, o Flamengo foi campeão brasileiro. Sim. O Senna era o técnico. Teve um torcedor que, não, perdeu o último jogo. Assim eu não gosto. Meu amigo, procurar o que fazer, né? Você ganhou um Campeonato Brasileiro, tá reclamando que perdeu o último jogo. Se você fez mais pontos que os outros, é porque você ganhou mais jogos do que os outros. Ele perdeu o último, mas e daí? Paciência. Que foi aquela final que o Inter empatou com o Corinthians em casa e o Flamengo perdeu para o São Paulo. Isso. Mas não se reclama de um título, ainda mais um título brasileiro. Você perdeu o último jogo, não é o ideal, mas o importante é que você fez mais pontos e foi campeão. Então, muitas vezes é muito exagerada mesmo. Passa do ponto. Eu vejo muito os dirigentes do Flamengo mesmo exaltarem as coisas que o Flamengo faz. Não sei se vazou de forma proposital, mas o Bato falando do balanço. Se eu soubesse que ia dar isso aqui, eu contratava antes, contratava mais. A própria contratação do Paquetá e tal. Tudo isso, tu acha que é exagero mesmo ou é... Eu acho que aí entra muito da personalidade dele. Ele é um cara muito, eloquente. Eu acho que passa por aí. Aquilo foi uma apresentação feita para o conselho do clube, dos resultados de 2025. E como tinha números muito bons ali, números excelentes, de faturamento e tudo mais, crescimento, faturamento, resultado, sucesso esportivo foi alcançado. Ele, obviamente, aproveitou para falar dos feitos da gestão dele. E como ele tem esse estilo, como eu disse, eloquente, aquilo é transmitido no YouTube, aquilo acabou tendo uma repercussão muito grande. Aí tem um aspecto ali que eu acho que é importante. Ele foi extremamente indelicado com a Renata Mendonça, obviamente, aquilo foi uma estupidez. Mas aí ficou se falando muito disso e as pessoas não prestaram atenção num outro detalhe. No mais importante ali, não que isso não seja importante, mas existe um outro lado, que é o conteúdo que ele apresentou. Assim, são números muito robustos. Muito robustos, muito Eu grandes. fiquei chocado com aquilo ali. Então, é isso que os clubes têm que prestar atenção. Eu tenho que fazer alguma coisa para minimizar isso. Como? Eu tenho que crescer, eu tenho que me organizar, eu tenho que tomar o remédio amargo que o Flamengo tomou. O Flamengo ficou um tempo tomando remédio amargo, pagando dívida. No começo de 2013, quando começou essa reformulação, e depois teve cisões, o Bato participava no começo, depois ele sai, depois ele volta com o Landim, aí depois ele se candidata sem apoio do Landim, a outra cisão. Eu não chamo de oposição porque, na verdade, eram todos juntos e foram acontecendo cisões. O grupo inicial, o numeroso, ele foi dividido em fragmentos. Mas a essência, a ideia não mudou. Lá de trás, qual era a ideia? Era botar a casa em ordem. O Flamengo tinha uma dívida de quase 800 milhões de reais. Hoje, atualizando, bateria perto dos 2 bi. Em torno de 2 bi, algo próximo disso. O faturamento era de 200 e poucos milhões, quer dizer, faturava 20%, 22% do que devia. Então, era um problema. É um pequeno exemplo. O Flamengo tinha começado a conversar com a Adidas para a Adidas voltar para o Flamengo, e tinha uma grana forte que eles iam dar de luvas, Isso começa ainda na gestão da Patrícia Amorim, e o negócio é finalizado já quando o Eduardo Bandeira de Mello era o presidente. Quando recebe esse dinheiro, qual seria a atitude mais comum? Contratar jogador. O que foi feito imediatamente? O Flamengo foi lá e pagou parte das dívidas com o governo. Olha, nós temos esse dinheiro aqui, queremos pagar e tal, e começou a reduzir o endividamento do Flamengo, a partir dali. O Flamengo mandou embora o Dorival Júnior, porque não podia pagar. Ele foi para a justiça lá, recebeu o que ele tinha direito, depois acabou recebendo lá no futuro, quando o clube já tinha se estruturado. Devolveu o Wagner Love para o CSK, que era o principal jogador. Estou falando do Wagner Love de 2013. Ele depois ainda seria campeão brasileiro no Corinthians de 2015. Em 2013 ele era um dos melhores atacantes do Brasil. Tem aquela Copa do Brasil meio perdida que todo mundo fala. Aí o Flamengo ganha a Copa do Brasil, que aliás foi uma coisa surpreendente, e aquela Copa do Brasil foi quando os times da Libertadores voltam a disputá-la, que até 2012, quem estava na Libertadores não jogava a Copa do Brasil, que era uma bizarrice. Não desde o início, mas durante um período, Então, em 2013, o Flamengo ganha do Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, que foi bicampeão brasileiro, goleia o Botafogo, que chegou a brigar pelo título com o Cruzeiro, o Botafogo do Seedorf, elimina o Botafogo. Ganha do Goiás, que foi sexto colocado do campeonato, quinto colocado do campeonato, na semifinal. E faz a final com o Atlético Paranaense, que tinha eliminado a dupla Granal naquele ano. E faz a final e ganha do Atlético. Então foi um título realmente conquistado de uma forma surpreendente. O time foi superando equipes mais fortes, Aquilo ajudou muito, claro. Mas havia uma prioridade que era reduzir o endividamento.
O destaque daquele time era o Elias, que foi emprestado pelo Sporting. Quando acaba o ano, o Sporting pede 8 milhões de dólares. O Flamengo fala, não tem esse dinheiro, não tem a menor condição. Elias, lamento, não temos como contratar você. Ok, o Elias vai embora. Quem contratou? O Corinthians. Que assim foi se endividando, né? Não sei até que ponto o Corinthians precisava, tinha um bom time, né? Tanto do Elias, naquele, mas contratou. Então, esse remédio amargo que o Flamengo tomou levou anos. Começa em 13, 12 para 13, o título da Libertadores brasileiro só vem em 19. Então foram 6 anos, alavancando receita, pagando dívida, renegociando dívida, eliminando pouco a pouco as centenas de ações na Justiça do Trabalho. O Flamengo tinha, eram centenas, foram sendo eliminados. Tudo se estruturou de fato. Então, assim, ele tomou um remédio amargo que geralmente os clubes não querem, porque ninguém tem paciência. Mas o torcedor teve paciência porque eu acho que eles acertaram muito ao transmitir informações sobre esse progresso. Como é que foi a comunicação na época? O que acontecia? Vira e mexe, ou alguém dava uma entrevista, ou você tinha alguma informação que basava algum jornalista publicava. Tá. Por exemplo, o Flamengo agora... Essa, por exemplo, eu dei essa informação em dado momento. Me cantaram essa pedra, eu fui atrás e confirmei. Muitos clubes entram no ato trabalhista, né? Que é como se fosse uma conta na justiça, onde você deposita um dinheiro todo mês, à medida que vai fazendo acordo com ex-funcionários, por exemplo, que ganham na justiça. O acordo, ou você perde na justiça, tem ali uma espécie de uma poupança, e aquele dinheiro já sai daquela conta para pagar aquela pessoa. O Flamengo estava no ato trabalhista. Em dado momento, o Flamengo saiu do ato trabalhista. Aí eu fui atrás, como é que saiu do ato trabalhista? Aí me explicaram, saímos porque não tem mais sentido ficar no ato trabalhista, nosso número de ações na justiça agora é pequeno. Eram centenas, agora tem pouquíssimos. Então nós não precisamos mais depositar um dinheiro todo mês para ter uma reserva. O clube hoje consegue, se perder uma ação de alguém que está na justiça, fizermos um acordo, a gente tem condições de pegar, tirar do cofre e pagar a pessoa. Então, assim, todas essas questões foram sendo equacionadas. Aí veio o Profut, né, que até o então presidente Caro Bandeira trabalhou muito nesse sentido, que foi um novo refis, né, nos clubes de futebol. Eu também consegui equacionar as dívidas federais, tem que pagar todo mês direitinho, mas entrou ali no seu fluxo de caixa. Conseguiu recuperar a credibilidade, atrair novos patrocinadores, alavancar as receitas. E isso era transmitido para o torcedor. Eu comparo com algum doente, uma pessoa que está com uma febre alta. 42 de febre, atenção, agora 41,5, agora está 41, agora está com 40, 38. Dado momento, olha, agora está febril, 37,5. Ele está melhorando. Ele está melhorando. Daqui a pouco, olha, não está mais com febre. Não está 100%, mas a febre já foi embora. Agora começou a andar, já está se alimentando melhor, já está correndo. Opa, quando vai ver ele está fortão. É o caso. Foi o que aconteceu. Tu acha que tem alguma chance do Flamengo escorregar? Ou o negócio andou agora? A esteira está feita para o Flamengo ter um problema, cara. Tu entende onde eu quero chegar? As dívidas podem acontecer de novo? Acho muito difícil. Acho muito difícil porque, assim, o torcedor já entendeu a importância disso aí. Então, o torcedor do Flamengo hoje está meio que educado para essa questão financeira. Ele sabe que não dá para sair do trilho. E se aparecer alguém, se alguém conseguir chegar à presidência com uma ideia diferente dessa que vem sendo, digamos assim, a ideia do clube, né, desde 2013, eu acho muito difícil o cara conseguir governar. Mas aí, a contratação do Paquetá não é uma extravagância? Pode ser visto como uma extravagância, mas se está dentro da capacidade de investimento do clube, por que não? Tu acha que precisaria do Paquetá, meu? Sinceramente. Agora, Não, eu acho que futebolisticamente falando... O time já era muito forte. Mas se você pode contar com um jogador do nível dele, com 28 anos de idade, né, na sua maturidade, geralmente a idade que o cara está no seu auge ou perto dele, por que não? Né? O Flamengo contrata jogadores veteranos também, né? Contratou o Rafinha veterano, o Felipe E a notícia veterano. é que vai renovar com alguns que já são veteranos, né? O Alexandre chegou veterano, Danilo chegou veterano, o Jorginho chegou veterano. É que o Flamengo tem uma política, tinha uma política até agora, 19 para cá, tem algumas exceções, é claro, mas de contratar jogadores prontos para ganhar título. E vai renovando isso. Você tem vários aqui que passaram, já foram embora. Rodrigo Caio chegou no Flamengo pronto, depois parou por causa das lesões. O próprio Felipe. O próprio Felipe chegou veterano, o Rafinha chegou veterano, o Gerson chegou jovem, saiu, voltou. Então, assim, o Diego já chegou também quando tinha esgotado a sua carreira europeia, né, em 2016. Então, tinha essa política aí. Agora estão tentando também rejuvenescer, contratar caras mais novos, porque a média de idade está ficando muito alta. Então, acho que hoje tem uma espécie de um mix, né, das duas coisas. Mas veja, o Flamengo contratou o Danilo, o Alexandro,
2024 o Alexandre, o Danilo depois, o Jorginho também depois, que já estava namorando o Jorginho há um tempão. Ganhou um brasileiro no Libertadores com esses caras. E ainda disputou dos pênaltis com o PSG. Então, valeu a pena? Acho que sim, né? Em 19 também. Com o Rafinha, com o Felipe Luiz, com o Diego entrando no segundo tempo. Ganhou uma Libertadores no brasileiro com o Jorge Jesus. Então, assim, é uma extravagância? Eu posso até entender que sim, mas acho que é uma extravagância que o clube não consegue pagar. Se o clube não conseguir pagar, a gente vai cair de porrada no clube, vai criticar a diretoria por ter feito uma loucura. Mas acho pouco provável que eles cometam esse tipo de erro. Você acha que eles renovam com o Bruno Henrique, Danilo, Alexandre, essa turma que está acabando? Acho que vai depender da questão física, né, e do desejo dos caras de continuar jogando. Né? Mas o Mauro? Eu esperaria o final do ano para avaliar um por um. O Bruno Henrique tem agora uma questão de pubs, né? O Bruno Henrique é o jogador histórico do clube. Para mim, ele é o mais importante da geração de 19. Para mim, é ele. Mais do que qualquer outro. É um cara que participou de tantas jogadas decisivas, tantos gols importantes. Assim, é uma coisa absurda. A quantidade. E um jogador que chegou como... Mas o Arrascaeta, mal. Eu acho. Você pegar a quantidade de gols importantes. Por exemplo, Flamengo e Inter na semifinal 19. 2 gols dele. Flamengo e Inter na volta em Porto Alegre, passe dele, gol do Gabriel. Você empurrou para o gol vazio. Né? A jogada começa com uma roubada de bola da Arrascaeta, é verdade, mas a jogada quem faz é ele. Flamengo e River Plate, o Flamengo está perdendo de 1-0, quem faz a jogada do gol? O passe do gol é da Arrascaeta, mas quem faz a jogada toda é ele. Ele recebe a bola do próprio Arrascaeta, consegue girar em 3 jogadores do River Plate, faz a enfiada de bola para a Arrascaeta, que só serve o Gabriel. O Flamengo empata o jogo ali. E o 5-0 sobre o Grêmio, primeiro gol dele. Estava 0-0 o jogo. Tava 0-0. E o Grêmio tinha perdido um gol na cara do gol. Aí ele vai lá e faz 1-0. Estou lembrando de alguns momentos de 19, e tem vários outros. Por exemplo, em 2022, o Bruno Henrique jogou só a fase de grupos. O Flamengo foi campeão e ele foi o líder de assistência do campeonato, da competição, da Libertadores, jogando só a fase de grupos. Então, assim, ele é rei dos clássicos no Rio de Janeiro, que ele faz gol direto em clássico. Ele tem aquela famosa frase, a gente está em outro patamar. Que foi no 4-4 do Vasco com o Flamengo, pouco antes do Flamengo ir para decidir a Libertadores, né? E aí o Vasco comemorou aquele empate como se fosse vitória e ele soltou essa. Falou assim, nós estamos indo para outro patamar, não estamos comemorando o empate, a gente está buscando... Foi engraçado porque foi uma frase bem colocada e ele é um cara muito simplório. Né? Ele tem um jeito bem assim, humilde de ser. Parece. Agora, eu acho que não se renova contrato por serviços prestados, tem pelo serviço que você pode prestar. Então a avaliação tem que ser feita no final do ano. Se ele tiver condições físicas, estiver jogando bem, é uma conversa. Caso não esteja, tem que ser como foi, por exemplo, o caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já teve proposta para continuar, mas a do Bahia era muito melhor, era mais longa, pagando mais ao longo do contrato, era mais interessante para ele, ok. Tem que saber romper o ciclo também, né? Senão você vai falou um pouco no Gabigol, onde é que o Gabigol entra nessa tua... Eu acho que o Gabriel ele foi um grande ídolo, um cara muito importante entre 19 e 22, mas depois ele teve uma queda muito acentuada, algumas atitudes que eu acho que queimaram o filme dele. Né? Tipo, aparecer com a camisa do Corinthians, dizer que não era aquilo, depois era. Mandar beijo para o Dorival Júnior na coletiva do técnico do São Paulo, momentos após uma derrota em casa, na final da Copa do Brasil, na qual ele não jogou nada e saiu vaiado pela torcida. Aí ele vai na coletiva, manda um beijo para o Dorival. Se negar a fazer lá o exame que tinha que fazer antidoping, aí ficou suspenso, aquela coisa toda, não podia jogar, quer dizer, para que aquilo? Sabe? Então teve várias situações assim que... E acho que eu lamento por ele ele não ter entendido em dado momento que ele precisava se reciclar. O futebol dele teve uma queda muito vertiginosa. Por quê? Você tem que estar sempre evoluindo. As características dele, os pontos fortes dele eram conhecidos dos adversários. E ele continuou tentando ser o mesmo jogador, aquele que traz a perninha esquerda, aquela batidinha chapada assim, buscando aquela curva. Ele fez um gol agora contra o Corinthians, agora há pouco tempo, Santos, jogada de velocidade. Falei, cara, eu não vejo o Gabriel dar uma arrancada dessa há uns 3, 4 anos. Fiquei até espantado. Falei, que bom que ele está conseguindo, porque ele não rendia mais. Então, caiu muito e eu acho que ele magoou muito o torcedor, que era apaixonado por ele com esse tipo de atitude, com essas pequenas coisas. Fora os jogos que saiu vaiado, aí a torcida reclama. Teve um post dele uma vez que ele se coloca como por gentileza, que é uma picanha, viu? Uma picanha, Dallas Piedras. Tu gosta de um ponto assim? Esse aqui é bem, como é que chama lá na Argentina, quando tu vai ver o teu Racing? É o Vuelta que chama. Só selado, só. Exatamente, assim que funciona.
Não, uma vez o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele postou um negócio assim, como se ele fosse um rei, assim, sabe? Não sei se tu te lembra disso. Isso também não pegou mal na época também, agregando às tuas enumerações, entendeu? Então acho que ele se perdeu muito. Eu acho uma pena, porque assim, ele era um ídolo gigantesco do clube, do torcedor, muito carismático, né? Houve um momento que até os torcedores, crianças de outros times, faziam o gesto dele, mas acho que ele se perdeu em um dado momento ali, né? E houve um certo paternalismo da antiga gestão, acho que faltou uma cobrança profissional em algum momento. Por exemplo, quando ele foi suspenso, afastado dos treinamentos, previamente suspenso, por conta da história de não ter realizado o exame, ele volta para o Flamengo, tem um corredor de aplausos para ele, que alguém organizou. Eu falei, não, aquela coisa da crítica que a gente falou no começo do nosso papo aqui. Peraí, não é para ser aplaudido, ele tinha que chegar e na sala do chefe tomar um esporro. Olha o que você fez, cara. Para que você fez isso? Você está sem jogar tantos dias, sem poder vir treinar, só agora foi liberado. Você faz falta para o time, você custa caro para o clube. Que ideia foi essa? Teve um outro episódio também, num jogo que ele saiu machucado no intervalo do Maracanã, reclamando do gramado. Tinha até razão, que tudo indica. O gramado, de fato, naquela época não estava legal. E queria ir embora. Aí o médico falou, não, você não pode ir embora, tem exame de doping. Se você for sorteado, você tem que estar aqui. Aí o Marcos Braz, que era o dirigente, foi lá e falou, não, você não pode ir embora. Tiveram uma discussão. Cara, você está errado. Você tem que ficar. Primeiro que você tem que respeitar os colegas, tem que ficar até o final do jogo. Você foi substituído, mas o jogo continua no segundo tempo. Saiu por lesão. Se os colegas estão lá jogando, você tem que acompanhar. O torcedor não vai embora, que você vai embora. E segundo que tem essa questão do exame de doping. Então, assim, várias coisinhas que foram acontecendo que foram se desgastando. E isso foi notícia, né? Então, tem aquele torcedor ele também vendia jornal, né? Sim, tá, claro, sem dúvida. Aí tem aquele torcedor que é fanzoca, que perdoa tudo, mas tem a outra ala que fala assim, cara, esse cara tá achando que é mal com o Flamengo, esse cara é mal com o clube. Isso também acontece, né? Eu torço para que ele consiga amadurecer. Eu acho que ele precisa amadurecer. Eu não sei se o Santos é o melhor lugar também para ele amadurecer. Talvez não, ele tem 29 anos, né? Quer dizer, ele ainda tem lenha para queimar. Mas ele precisa entender onde ele errou, onde ele perdeu a passada, tentar se recuperar para voltar a ser um grande atacante, né? Porque ele caiu muito, né? Ele caiu muito. O Flamengo ainda fez uma proposta também de renovação, que eu pessoalmente nem faria. Naquele momento. Aí ele acaba optando por ir para o Cruzeiro. Ele vai para o Cruzeiro, que fez uma proposta melhor. E ainda vai emprestado ao Santos. Emprestado e o Cruzeiro ainda paga a parte do salário dele, né? Acho que ele deve ganhar um dinheiro bem acho que significativo. É uma conclusão óbvia que o Cruzeiro deve se arrependido do negócio, né? Porque ele foi reserva do Caio Jorge o ano inteiro. Né? E ele foi reserva 2 anos seguidos no Flamengo, né? Com diferentes treinadores. O Pedro também, ele... Eu acho o Pedro mais jogador, como jogador, assim, mas sim muito mais jogador. E aí custou a ganhar a posição, porque o Gabriel continuava jogando bem e o Bruno também. Aí em 22, quando o Bruno Henrique se machuca, o Dorival coloca... Os dois juntos. Mas não coloca ele primeiro, coloca o Vitinho. O Vitinho hesita que está no Corinthians, ex-Botafogo também. Ele pôs Vitinho e Gabriel. Depois colocou Pedro e Gabriel. Aí deu liga. Aí o pessoal até falando, Dorival, enquanto foi claro, o Bruno Henrique estava machucado. Difícil era encaixar o Pedro com o Bruno Henrique no time e o Pedro e o Gabriel no time jogando bem os dois, né? Aí não eles ia. tinham uma conexão muito forte, né? Muito boa, né? Jogavam muito bem juntos, né? E tinham até tido algum contato no Santos ainda. O Bruno é Henrique verdade, jogaram juntos no Santos. Jogaram. Só que o Bruno Henrique jogou pouco, teve aquela questão da o negócio do olho, né? Ele não pôde jogar regularmente. Mas, assim, eu acho que é isso. Acho que às vezes falta ao jogador um pouco de maturidade em certas situações, né? Por exemplo, como é que o Arthur, que está no Grêmio, conseguiu não ter uma carreira como a gente imaginava na Europa? Eu gravei com ele, né? Eu tive a oportunidade. Ele alega muitas lesões e lesões que até nem foram tais. Ele contou uma história assim que eu fiquei chocado. Que ele teve uma lesão que ele quase perdeu a vida e tal. Um negócio bem grave que demoraram anos, assim, meses, vamos lá, para descobrir. Quando descobriram, era uma coisa tão rara que poucos tiveram, assim, a coragem de... Foi na Juventus. No Juventus. Né? No Barcelona, acho que ele até teve um início bom e tal. Aí, claro, depois ele não chega a performar, mas ele alega muito mais lesão. Estou só reportando, né, o que ele trouxe. Ele fez quase 200 jogos na Europa. Ele faz 199 jogos. Que se tu parar para pensar, é uma média de mais ou menos... Eu acho que ele ficou... Acho que dá uns 35 jogos por temporada. Média. Sim. Só que teve temporada que foi 60, né? E aí depois ele reduz. Mas é um jogador que hoje, assim, eu acho acima da média. Ele total. Sem dúvida nenhuma. É uma questão só de estar em forma física, técnica, né? E conseguindo jogar com regularidade, né?
Ô Mauro, deixa eu te perguntar, esse dia eu vi um corte do Zico reclamando sobre que separam a artilharia do novo Maracanã pro velho Maracanã, né? E ele indignadíssimo, assim. Como é que pode separar? O que mudou por causa do arquibancada e tal? Então eu sou o artilheiro e tal. O Zico é o maior ídolo do Flamengo? Oh. O dia 3 de março, essa máxima foi criada pelo Ricardo Gonzalez, colega nosso lá do Sport TV, com quem eu trabalhei no Globo e no JB. Ele fala que 3 de março, que é o dia do nascimento do Zico, é o Natal para os rubro-negros. É mais ou menos assim. O Zico não é um ídolo, né? É um deus, né? Para o torcedor do Flamengo, não é por acaso, né? É por tudo que ele jogou, pelo que ele significava também, como liderança, respeito ao clube, né? Dedicação. Eu acho que o Flamengo tinha que ter uma placa, sempre falo isso, no CT, na sede, todo lugar é só. Se Zico não fez, ninguém pode fazer. Ou seja, qualquer coisa que Zico não fez, você não pode fazer. Por exemplo, indisciplina. Não, o Zico nunca cometeu indisciplina, você não pode ser indisciplinado. Por exemplo, né? Eu concordo com ele nisso aí. Tem duas coisas que eu concordo. Uma é essa contagem de artilharia, que renega a história, né? Porque o estádio foi inaugurado em 50. Aí ele foi violentado, na verdade, construído aquela coisa que está no lugar do Maracanã, né? Que eu detesto, né? O Maracanã era um estádio espetacular. Aí acabaram com o Maracanã, já tinha passado por uma reforma profunda, com o fim da geral, inclusive, que foi uma pena, e fizeram aquele estádio com o padrão FIFA, né? Que é um estádio feito para um evento específico, a Copa do Mundo. Como todos os estádios da Copa eram feitos de acordo com a conveniência da FIFA, né? Aquele estádio não tem nem as características do torcedor carioca, do torcedor brasileiro. É um estádio feito para aquele evento. Enfim, mas ele está lá, o mesmo lugar, deram o mesmo nome, a casca do Maracanã ainda está ali, né? A casca, a parte extensa ainda visualiza. As rampas monumentais estão lá, o letreiro, o estádio Mário Filho está lá. Então é o Maracanã, repaginado, digamos assim, para usar uma palavra educada. Então, como assim, novo Maracanã e tal? Então, realmente ele tem razão. E tem uma coisa que é pior do que isso, que é quando falam que o Arrascaeta e o Bruno Henrique têm mais títulos do que a geração dele. Porque aí contam, Supercopa é um jogo, Recopa são 2 jogos. Peraí, naquela época o Campeonato Carioca tinha 3 turnos. E cada turno tinha volta olímpica, troféu, pôster no dia seguinte no jornal, e a torcida gritava é campeão, porque era disputado pra cacete. Jogava lá 12, 14 jogos com os clássicos, com 150 mil pessoas no Maracanã. A Taça Guanabara varia absurdamente. Era outro mundo, era outra situação, era outra realidade. Se alguém chegar hoje e falar assim, por exemplo, eu me lembro bem quando o Grêmio quebra a sequência de títulos do Internacional. Né? Pô, aquilo foi um dos maiores momentos da história do Grêmio, claro. Mas é um título gaúcho. Falar para um garoto hoje, cara, você não tem ideia do que era. Naquele mesmo ano, né? O Corinthians ganhou um Campeonato Paulista depois de 23 anos. Gol do Basílio, até eu sei. Os corintianos da minha geração e mais velhos têm aquele título como o mais importante da história do clube, porque foi. Aquilo foi uma comoção, uma coisa... Eu me lembro na escola, a gente no dia seguinte falando daquilo, lá no Rio, lá em Niterói, cara, Corinthians campeão, você viu lá e tal. Porque foi um assunto nacional, numa época que não havia internet, não havia essa integração, né, que hoje nós temos. E mesmo assim, né, a gente acompanhava de alguma forma porque foi notícia, foi importante. Então, apagam essa história e tentam comparar, não, mas era um turno. Sim, era um turno, mas era todo turno, pontos corridos, todos contra todos, jogavam 14 times, por exemplo, 16 times, 15, 12, enfim. E você tinha que ganhar os clássicos. Os estádios ficavam cheios nos clássicos, e tinha uma decisão. Então, não havia, eram outros campeonatos que foram meio que apagados, o turno empacotado como se fosse um estadual. Aí um turno que você jogava, o Flamengo jogava com o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o América, que na época complicava, o Bangu, que dependendo da época tinha times fortes, chegou a ser vice-campeão brasileiro, e mais os pequenos, jogar em campos com o Americano, que era o time do Caixa d'Água, que era o presidente da federação, né, que era um time sempre chato de ganhar, aconteciam coisas ali, o Barco da Velha. Então, porra... Isso tudo vale menos do que um jogo de Supercopa contra o Botafogo numa tempestade de Belém do Pará. Aqui é um título, né? Mas o segundo turno do Campeonato Carioca, Taça Rio de 79, 82, sei lá, não valia. O que mudou, né? Não existiam essas competições. Nem a Copa do Brasil havia naquela época. A Copa do Brasil surgiu em 89. E o Grêmio é o primeiro campeão. O Grêmio é o primeiro campeão. Depois de 90, o Flamengo é o segundo a ganhar. Sei. Então, eu acho muito injusto, sabe? Acho que é uma distorção. Acho que tem que contar todas as taças que esses caras ganharam no passado e que esses caras ganharam também agora. É que a geração atual gosta muito de comparar gerações. E geralmente
a geração atual ela Sim. se sobressai, porque o brasileiro tem memória curta. Eu tenho aversão a listas por isso, listas de melhor. Não gosto. Eu acho que elas tendem a você ignorar o passado e não respeitar os caras que fizeram a história. Porque é uma tendência você achar que os atuais, ou os muito recentes, são os melhores. Isso eu acho péssimo. Por exemplo, uma pergunta que me fazem várias vezes. Para você, quem foi o melhor gringo do Flamengo que você viu? Petkovic ou Arrascaeta? Eu falo dos dois. Ah, por quê? Tem que escolher um. Não tem que escolher um. Para mim, é os dois. Não tem que escolher porra nenhuma. Eu escolho se eu quiser. Eu não quero escolher um. Porque o Arrascaeta pegou o Flamengo rico, jogando do lado de vários jogadores. Pô, puseram o Jorginho do lado dele esse ano passado. Tá bom para você, pô? Jorginho, você é do Chelsea, da seleção da Itália, do Arsenal. Eu acho que ele foi segundo melhor do mundo. Correu o melhor do mundo. Você vai jogar aqui, pô. O cara vai contar, traz o Alexandre, traz o Danilo, trouxe o Felipe Luiz antes. A companhia é outra. É outra companhia. O Petkovic, ele foi autor de um gol, de um título carioca histórico contra o Vasco, um tricampeonato, um gol de falta absurdo. Né, quando o carioca ainda valia mais, foi há 25 anos isso. Há 25 anos era mais importante do que é hoje, sem dúvida alguma. E ele conduz o Flamengo a um título brasileiro que era improvável em 2009, jogando pra cacete, numa situação que ele volta ao Flamengo. Porque ele faz o Flamengo devia muito dinheiro para ele. Aí ele faz um acordo e fala, tudo bem, eu faço o acordo, mas eu quero encerrar a carreira no Flamengo. Me escala se quiser, mas eu quero estar no elenco. O Cuca era o técnico. Aí o dirigente vai lá, o Kleber Leite, não era o presidente, era dirigente, mas não era presidente. Ele fala, o Cuca, é o seguinte, eu tenho uma situação aqui para você, o Petkovic vai ter que fazer parte do elenco. Você escala se você quiser, mas fizemos um acordo bom para o clube, deve uma puta grana para o cara. Ele aceitou o acordo que nós fizemos com ele, mas ele quer fazer parte do elenco, o jogador que está na história do clube, a torcida gosta dele. Ok. O Cuca não escalava muito não. Aí o Cuca caiu depois de uma derrota para o Grêmio Barueri. Aí assume o Andrade, internamente. O Andrade pega e põe para jogar. E, de repente, tudo começa a funcionar. Ele era um técnico dentro do campo, né? E o Adriano estava no time. O Adriano chega um pouco, né, numa reta Os final os dois jogam juntos ali e o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. Então, esse cara jogou no momento do Flamengo endividado, com dificuldade, com problemas, e conduziu a um título brasileiro improvável e a um título carioca emocionante. O outro não tem culpa, pegou o Flamengo. Então, os dois são importantes. Por que eu tenho que dizer que um é melhor que o outro? Por que eu tenho que ou desvalorizar o Arrascaeta, né, para valorizar o Petkovic, ou o inverso? É diferente quando eu falo, eu não nego, em hipótese alguma, a importância do Arrascaeta na história do Flamengo. Mas quando se fala dos jogadores contemporâneos, ali da mesma época, para mim o que mais me impacta é o Bruno Henrique, como eu falei há pouco. Falou. Mas eu não tiro o mérito do Arrascaeta, é um jogador fantástico. Mas pode ser que daqui a um tempo, quando assim, passe um pouco, 10 anos, vai. Nós estamos em 2036. A gente olha para trás e, puto, o Arrascaeta... Sim, vai ser. Né? Vai ser, sem dúvida. Né? Mas aí pode surgir um outro até lá, e um argentino, por exemplo, leva lá, quem é o melhor gringo? O Petkovic, o Arrascaeta ou esse cara que surgiu agora aqui? É duro isso aí, sabe? E a tendência é achar que o atual vai ser bom e o Arrascaeta não era tão bom assim. Foi bom, mas esse aqui é melhor. Eu acho isso muito cruel, sabe? Eu acho que é muito cruel. Eu não gosto de listas por isso. As listas, elas maltratam muito a história. E isso rola também com seleção brasileira, né? Porque Sim. A gente hoje... Mas tu acha que hoje é cruel o que a crítica pesada à atual seleção? Porque todas elas são em comparação às gerações passadas, né? Sim. E hoje o que acontece? A seleção brasileira tem ótimos jogadores. Alguns grandes jogadores, alguns bons jogadores, ótimos jogadores, e alguns não tão bons assim, mas enfim, mas que compõem. Nem toda a seleção é formada só por craques, né? Você às vezes tem 2, 3 caras ali que compõem. É difícil você ter craques nas 11 posições. Então você pode ter um ou outro cara ali que não é tão espetacular, mas que vai compor. Eu acho que a seleção brasileira hoje, ela tem bons jogadores, alguns caras... Por exemplo, o Vinícius Júnior e o Rafinha, cara, os caras são os caras mais decisivos do Real Madrid e Barcelona, pô. Não estou falando de um time qualquer. Estou falando dos dois gigantes do futebol espanhol e do futebol europeu. Os caras são os destaques do time, os caras que ganham o jogo para esses times, com números altíssimos. Então, evidentemente, os caras têm valor. Mas não tem um conjunto. O trabalho começou no meio aí do ciclo de Copa. O técnico não conhecia jogador brasileiro. Tudo bem, ele conhecia aqueles que ele treinava e que ele enfrentava. Alguém acha que o Ancelotti ficava observando o jogador brasileiro antes de... Claro que não. Nem tinha tempo para isso. Ele tinha que observar o quê? Os adversários do Real Madrid, né? Os jogadores do Real Madrid, os jovens que ele podia puxar lá das canteiras do Real Madrid. Não ia ficar olhando para o Campeonato Brasileiro. Não sabia até. Eu vou ver esse jogo da Premier League só para observar o Gabriel, o zagueiro do Arsenal. Não, ele poderia ver o jogo porque é a Premier League, mas não para ter um olhar atento para aquele jogador. Ele passa a ter essa tarefa
no momento em que ele assume a seleção do Brasil. Então é um período muito curto para ele fazer todo esse trabalho de observação, peneirar os jogadores, identificar, treinar e fazer jogar. Então tem muita coisa para fazer num período muito curto, na minha visão. Então o Brasil não tem ainda um conjunto ajustado. Ele vai jogar com uma França, que tem o mesmo técnico há 12 anos. 8 anos, acho. Até mais. Ele estava em 14, né? É verdade. Aí ele foi eliminado pela campeã, que foi a Alemanha, né? Depois Ganhou ele ganha, depois. e depois ele é vice, Vai pra final. com 5 ou 6 desfalques lá, de jogadores que não foram em 2022, que estavam machucados. A França tem a melhor geração de jogadores, na minha opinião, da atualidade. Assim. Não, aquele amistoso ali foi sacanagem. Tem uma quantidade absurda de ótimos jogadores. Muito jogador bom. Então, o Brasil tem bons jogadores, mas acho que a França tem mais quantidade. É um trabalho, mas os caras se conhecem muito mais. Os caras já sabem o que fazer. E o Brasil foi jogar com a França com 7 desfalques. Mas exatamente. Ele ainda defesa... é audacioso de colocar uma defesa bem... Pois a defesa toda remendada. Quer dizer, sem jogadores que deverão jogar a Copa do Mundo, se tiverem condições físicas, né? Mas que no momento não tinham. Então, eu entendo que, assim, foi um resultado normal Brasil e França. Aí é tratado como um absurdo, porque cria-se uma expectativa exagerada. Acho que a missão do Carlo Ancelotti ele tem que ser cobrado na Copa do Mundo. Porque ele vai ter, semanas antes da Copa, ele vai ter os jogadores, aí ele joga com o Marrocos, depois joga com o Haiti, depois joga com a Escócia. A classificação é uma obrigação, claro. Né? Em primeiro. Em primeiro. Apesar do Marrocos ser um bom time, tem que ser primeiro. Não, primeiro. Tem que ser primeiro e classificam 3, né? Até 3. E essa Copa tem muita seleção fraca, porque eles incharam o Mundial. No Brasil tem um grupo, tem o Haiti, que é um time muito modesto. O Haiti vai ser 7-0. Então você tem ali um caminho. Até chegar ao mata-mata, que já é no comecinho de julho, ele estará com jogadores há uns 40 dias, algo próximo disso, treinando, jogando amistoso e jogando a Vera na Copa do Mundo. Tem 2 amistosos antes, né? Então serão 5 jogos. Egito e... Panamá, né? Acho que Panamá e Egito, isso aí. Então são 5 jogos que ele terá até lá e semanas de trabalho. Então, até lá, eu acho que já dá para você cobrar algo mais. Então, ele vai ter um grupo definido, os 26 jogadores, todo o tempo com eles, jogando e treinando, para ele fazer essa máquina funcionar. Eu acho que aí a cobrança tem que ser. Durante a Copa, uma evolução, e no mata-mata, aí o time tem que estar pronto. Porque aí é matar ou morrer. É um jogo só, perdeu, um abraço, tchau. E o Brasil, a minha expectativa é que faça uma boa Copa. Ganhar, eu acho um pouco demais. Mas é futebol. De repente, você tem um crescimento surpreendente e é uma evolução muito grande. Alguns jogadores decisivos começam realmente a decidir. Sei lá, de repente um garoto como o Estevão começa a resolver jogo também, não só o Vinícius ou o Rafinha, um Hendrick que tem uma chance e começa a meter gol. O próprio Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, que é um ótimo jogador, Então tem jogadores bons, mas o conjunto ainda não existe, né? Não tem um grande craque no meio campo, mas acho que você pode montar um time de várias formas. Descartou o Neymar, né? O Neymar não dá, né? Ele não se destaca no Campeonato Paulista, não consegue ter sequência de jogos. Eu acho que o Neymar só é notícia aqui no Brasil porque dá clique, né? Aí o pessoal fica falando Neymar, mas ele não consegue ter uma sequência. Não, eu vi teus últimos comentários, cara, é difícil. Assim. Mas ao menos, assim, embora tu descarte, tu é dos que lamenta ou tu é dos que não lamenta? Eu lamento por ele, porque é o maior desperdício de talento da história do futebol recente, né? Ele era para ser muito maior na história do futebol do que ele será quando parar de jogar. Em 2015, eu estava lá em Berlim, na final da Champions. Jogou muito. Cara, naquele jogo ali, o Barcelona atropelou a Juventus. Uhum. Você via ele jogando no começo com o Suárez. Né? E o Suárez destruiu jogando aqui no Grêmio. Destruiu. Foi o jogador mais desequilibrante disparado ali. Quase todos os gols do Grêmio era ele fazendo gol, assistência ou começando a jogada. De alguma maneira, ele tinha uma participação em tudo que acontecia. Eles 3 jogando ali, você olhava e falava, cara, amanhã o Messi vai ficando mais velho, o Neymar vai assumir o protagonismo aqui, o Suárez também, ele é mais novo. Vai ser um absurdo, esse cara vai... Aí ele vai para a França, para o PSG, faz um grande contrato, mas aí acho que ele desanda ali a carreira dele. Ele se machuca muito, acho que ele tem uma questão também de posicionamento, prender muita bola, fica tomando porrada toda hora. A lesão grave mesmo é até mais recente, né? Recente, é das eliminatórias. Que é no Brasil e Uruguai. Que o Jorge Jesus fala, ele jogava no time do Jorge Jesus, né? Era o Al Hilal. Ele fala, não tem condição de viajar, é melhor ficar aqui, ele pega e vem. Não foi a lesão, lógico, a condição física é uma outra coisa. Mas por um azar muito grande, ele sofre uma lesão de ligamento. Aí ele leva quase 1 ano para ficar bom. O Pedro ficou bom em 7 meses no Flamengo. Ele levou quase 1 ano para ficar bom, quer dizer, demorou muito a ficar bom. Aí lá praticamente não jogou. Aí ele volta ao Brasil, joga poucas partidas, não tem sequência, não decide um jogo. Aí você pega a intensidade do jogo.
esses zagueiros, pô, nível internacional, a marcá-lo. Aí você vê, por exemplo, os gols da França contra o Brasil, você vê Dembélé, o Tchouaméni roubando a bola do Casemiro, o Dembélé acionando o Mbappé sai na frente do gol, ninguém segura, é o maior jogador do mundo. Depois o Olise, deram espaço, o Olise joga de ponta direita lá no Bayern, jogando por dentro, como armador. Conduz a bola, faz o passe, que entra cara a cara, gol da França, quer dizer, os caras têm qualidade. O Brasil tem jogadores capazes de fazer isso? Tem, mas aí tem que ter um conjunto afinado. Isso ainda não foi alcançado. Eu acho que a cobrança tem que ser durante a Copa. O Ancelotti tem que montar um time para a Copa. Porque assim, é muito desigual, aquele confronto muito desigual, pelo estágio de cada equipe. E a gente tem que admitir o seguinte, outras seleções têm jogadores melhores. Hoje a França, acho que coloca, né? França, a Espanha. A Espanha e a Argentina tem um time, na acepção da palavra, muito coeso. Você não acha ele um pouco envelhecido? Depende. Você tem uma Almada hoje assumindo que era o espaço do Messi, jogando com ele ou sem ele, titular. E tem alguns veteranos, mas assim, eu acho que é um time muito coeso, muito competitivo, né? Aquele 4-1 no Brasil, só não foi mais porque eles resolveram dar um totó no Brasil. Né? Mas não é o Brasil, pô. O Brasil aqui a gente está falando mal aqui. Pois é, né? Mas você imagina se eles fazerem 7-1 no Brasil ali, né? Não, tá louco. Parou 4, eles preferiram ficar dando olhada. Se eles quisessem apertar um pouco mais, vão fazer mais. Eu acho que é um time forte, é um time competitivo, né? Com o mesmo técnico, são muito unidos. Eu vejo assim, a seleção argentina é muito unida. É os amigos do Messi, né? Sim, ele conseguiu reunir isso. E o técnico teve respaldo do Messi. Aí ele conseguiu e mostrou capacidade também, que ele foi muito bem na Copa do Mundo, fazendo várias mudanças que foram dando certo até ganhar o Mundial. Então, assim, eu acho que a gente tem um conjunto, né? E Portugal tem ótimos jogadores. Eu colocaria assim, ó, França, Espanha, Portugal. Eu colocaria a Argentina um pouquinho abaixo, até. Eu falo isso que eu conversei com o Beckler e ele me deu uma opinião que eu fiquei, cara, pensativo. A Argentina ainda confia muito em Tagliafico, em Otamendi, em Montiel, tipo assim, é um time ainda meio... Já não é mais a mesma criança. Paredes, claro. De novo Depou, que está nos Estados Unidos já, né? Não está mais em alto nível. Enfim, não sei se é a mesma criança. E eu até, ele tem razão, pode ser que a gente não esteja ainda, né? Mas esses três da Europa, para mim, estão muito acima. Muito acima. A Espanha, então... eu acho que ganhou a Euro e a outra ganhou a... Portugal ganhou a... A Inglaterra pode ser mais competitiva dessa vez, porque agora tem um técnico de um outro nível, né? Agora tem um alemão lá que é um cara que já ganhou Champions, é um cara que tem um outro peso. Porque os ingleses têm bons jogadores, eles conseguiram... A Premier League fez muito bem, né, ao futebol inglês. Uma das maiores bobagens é falar que jogador estrangeiro no Brasil atrapalha o desenvolvimento do futebol. Se fosse assim, os ingleses estariam regredindo. Eles evoluíram na forma de jogar, né? Para quem jogava no kick and rush, né? E jogava bola longa, mudou. Força e bola longa. Mudou muito, muito. Então eles têm ótimos jogadores. Ganham campeonatos de seleção de base, sub-20, 21, 17, eles estão sempre brigando, ganhando, mas não tinha um técnico. Tinha Steve McLaren, Southgate, uns caras que não tem nível. Agora eles têm o Thomas Tuchel, que é um técnico que já foi campeão, já trabalhou na própria Inglaterra. Então, assim, é um cara que eu acho que pode tirar mais, talvez, desse grupo. E é um time que ninguém fala, né? Porque a Inglaterra é um fracasso sempre, né? Porque a gente sempre tem uma expectativa e ela sempre fracassa. Mas pode ser que um dia isso seja diferente, né? Pode ser. Isso pode mudar. Eu acho que, sim. Eu vejo, pelo fato de ter um técnico mais qualificado, talvez possa tirar mais desses jogadores, ela possa ir mais longe. Né? Holanda, quem sabe, né? Porque fez uma frente assim, bem forte para a Argentina. Sim. Foi ali que quase não caiu, né? Sim. Acho que pode ser também. Mas eu acho que ficaria aí, né? É difícil que mude disso aí. Sim. Tipo, difícil ter uma surpresa, tipo, Uruguai. Essas periféricas, assim, é muito difícil. Marrocos foi a surpresa no ano passado. Pode ser que algum momento uma africana vai ganhar. Sim, certo. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, mas não sei se ainda é o... Acho difícil. Mas eu sei que sim, a minha expectativa com relação à seleção brasileira é essa, que consiga competir. E aí, mata-mata de um jogo só, pode acontecer muita coisa, né? Pode dar certo, pode funcionar. Mauro, qual é a tua ligação com o futebol gaúcho, cara? Tu gosta, tu curte, tu assiste, tu tem... uma galera te segue muito de lá? Como é que é a tua ligação com o Rio Grande do Sul? Não tem tantos seguidores, não. Eu tenho alguns amigos lá, tenho alguns colegas na imprensa, tem colega jornalista que não trabalha no esporte, com quem eu trabalhei, a gente mantém amizade. Mas eu acompanho, né? A gente acompanha tudo que pode, né?
Os times gaúchos fazem frente pro Flamengo, não? Fizeram frente por muito tempo, hoje menos. Mas fizeram frente por muito tempo. O Flamengo ia jogar no Sul, era derrota certa durante um longo período. E geralmente só perdia. Isso mudou bastante. Acontecia também aqui em São Paulo isso, né? No Paraná, o Flamengo perdia sempre. O Flamengo era freguês do Paraná Clube. Pô, Perdia isso é direto muito para tempo. o clube, Não, é que eu te perdi. O Grêmio era contra o Mas. Mas assim, o Flamengo era o freguês do Grêmio. E hoje é muito o contrário. Cara, hoje eu acho que o Grêmio nos últimos 20 jogos deve ter ganho 1 ou 2 no máximo. E teve um assim que o Renato ainda deu uma ajudinha pra nós, assim, quando era técnico do Flamengo. Se não... Sim, aquele jogo que ele fez a substituição. Ele foi tirando. Foi tirando os caras, foi. O pessoal ficou uma bronca com ele ali. Bom, ficou louco. Tu gosta do Renato como treinador? Não. Não és fã? Não. Eu acho que o O Renato... que te incomoda no Renato técnico? Eu acho não que me incomode, assim, eu acho que o Renato, acho que ele tem uma grande virtude, ele é um agregador. Todas as pessoas que trabalham com ele falam isso, que ele sabe lidar com o jogador, que ele consegue agregar o grupo. Eu acho isso muito saudável, acho que isso é necessário. Um técnico que racha o grupo, que briga com todo mundo, não dá. Né? É evidente que não, mas eu acho que ele não tem esse tanto repertório. Por exemplo, o Grêmio, quando foi campeão brasileiro de 2023, na minha opinião, por causa da defesa. Teve uma das piores defesas do campeonato. Foi. Senão o campeão não seria o Palmeiras, seria o Grêmio. E tinha um monstro jogando, que era o Soares. Mesmo com o joelho, sem joelho, foi um absurdo o que ele fez. A quantidade de jogos que ele levou o Grêmio a ganhar jogos, fazer gols. Então, agora, o caso do Vasco. Ele chega no Vasco e ele consegue repaginar. Ele pegou terra arrasada, tem muito mérito na arrancada inicial do Vasco. Mas enquanto o próprio Grêmio, jogando em São Januário, estava 2-0, em pouco tempo quase estava 2-2. O Carlos Vinícius achou um gol, o Grêmio cresceu no jogo, estou vendo o jogo e cara, o Grêmio vai empatar esse jogo já. No primeiro tempo ainda, o time oscila muito, acho que defensivamente o time dele não tem uma solidez, que eu acho que é fundamental, né? E acho que ele não tem tanto repertório, assim, acho que o Renato é um técnico que tem aquela... Passa a sensação, às vezes, de um técnico meio old school, assim, sabe? Um cara mais do passado e tal. Vamos embora, vamos que dá. Então, assim, eu não sou muito fã desse tipo de trabalho. Né? Agora, como jogador, eu era fã. O Renato jogou muita bola, nossa. Monstro. Jogou muito, é um jogador extraordinário. De vez em quando aparece no YouTube aqueles jogos antigos dele. Você vê aquilo ali, cara, não era só força, era força, técnica. Não, ele era embaçado. Arrancada, fazia gol, atropelava. Só dá uma exagerada dizendo que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Não, isso não. Isso ele não jogou mais, não. Mas ele jogou muito mais do que muitos caras aí. E não teve uma carreira europeia, porque era uma outra época, chegou lá na Roma, não se adaptou. Era tudo muito diferente que ele teve. O Sócrates também não ficou lá no jogo. Pior que foi. Nem todos os jogadores que iam para lá acabavam. O Zico foi bem na Europa? O Zico jogou só na Udinese, né? Era outra época também, né? Você tinha só 2 estrangeiros por time. Exato. Que é uma coisa que o pessoal hoje não entende, né? Eram 2 estrangeiros assim, vai jogar na Itália. Já tem um alemão no time? Então o brasileiro é o segundo estrangeiro. Agora não tinha o lei europeu é europeu. Então o estrangeiro é o brasileiro que não tem passaporte. Ou o argentino que não tem passaporte. Muitos têm passaporte. Né? Consegue a cidadania europeia. Então você tem como eu chamo, esses grandes times são hoje seleções transnacionais. São elencos de vários jogadores que são de seleções de seus países, né? Naquela época era um pouco... O Zico foi para a Itália com 30 anos. O Zico hoje iria com 10 anos de idade já estava contratado. Os caras iam ver, tem um moleque lá com 10 anos, vão fazer um pré-contrato com ele. Um animal. Faz 18, leva o cara embora. É tudo muito diferente, né? Mas ele foi bem na Udinese, ele conseguiu ser vice-artilheiro do Campeonato Italiano, perdendo para o Platini por 1 gol, sendo que ele ficou machucado parte da temporada e o Platini batendo pênalti. Vários pênaltis mais do que ele, quer dizer. E o Platini jogava na Juventus, que era o time do momento. Que era o time do momento. Era o time mais forte da Itália e da Europa, em dado momento, naquela fase. Eu acho que ele foi bem. Mas é outra época. Eu falo, a história tem que ser contada... Contextualizada. Exato, porque as pessoas comparam coisas muito diferentes, como o presente e o futuro vai ter diferença também. Esse dia eu gravei com o Dunga e ele disse, cara, não se compara gerações. Não dá para comparar gerações. E até perguntei, né, das enormes críticas que ele recebeu, se atualmente ele acha que receberia, né? Aí ele até acha que não, porque hoje em dia, com mais informações, provavelmente as pessoas iriam entender um pouco mais do que estava acontecendo. Porque hoje, embora a gente seja muito imediatista, a gente tem muito mais oportunidade de aprender, né, cara? Sim. A gente tem muito mais oportunidade. A gente não precisa acreditar, às vezes, numa só verdade, né? Sim. Hoje a informação está muito acessível, né? Então, assim, não se informa quem não quer. Você tem hoje muito mais possibilidade de entender, inclusive, os contextos do passado, se você quiser realmente compreender.
Então, Não, é outra maneira de enxergar essa... Embora eu acho que essa molecada, às vezes, vê mal o futebol, sabe? É muito... Acha que aqui a gente só tem perna de pau e tal, e que não acha que nada é bom aqui. Os caras vendem mais camisa do 18º lá da Premier League do que o São Paulo, Flamengo, sabe? Umas coisas assim. Eu fico às vezes um pouco chocado, assim. Eu acho que eu tô mais velho, meu. não, a gente está ficando velho, mas A gente tá ficando mais isso velho. faz parte, né? Mas assim, eu acho que Eu tô ficando mais velho, cara. né, o que também tem muito hoje, que eu vejo assim, tem muita gente que acompanha futebol que não tem tanta experiência do estádio como tinha antigamente, por conta de coisas que aconteceram. Por exemplo, Não, vai, é verdade. elitização, ingresso caro, então tem muitos que não vão a jogo. Aqui em São Paulo tem torcida única, Um clássico, né? há 10 anos. Pá, os caras nunca vão poder ir num... O cara nunca viu um Corinthians e Palmeiras, torcendo pelo Corinthians, que tivesse um palmeirense no estádio. Eu nunca vi um São Paulo e Santos, o São Paulino, que tivesse um santista no estádio. Isso aqui gera intolerância. Nos dias de clássico, por exemplo, se você torce pelo time que vai jogar como visitante, não é bom você ficar andando pela rua com a camisa do seu time naquele dia. Se for na região do estádio do adversário, nem pense em fazer isso. Porque a pessoa pensa, o que esse cara está fazendo com a camisa desse time hoje? Ou aqui perto do estádio? Não, está andando na rua, é um direito que ele tem. Tolerância. Aí você fala, mas usa tudo assim. Mas no Rio, com todos os problemas, o Rio é uma cidade violenta? Porra! Ou não. O Rio tem milícia, tem um monte de coisa ruim no Rio de Janeiro. Fico à vontade de falar porque eu sou de lá. Mas os jogos Flamengo-Fluminense, o Vasco-Flamengo, Fluminense-Vasco, Botafogo não, porque o Botafogo optou por aquele 90%, 10%, o jogo lá no Engenhão e Maracanã. Mas os outros 3 fazem clássico com 2 torcidas. E na parte central ali, como era na antiga geral, fica todo mundo lado a lado. E não tem problema nenhum. O carioca vê o futebol diferente. As pessoas chegam no estádio, Eu fico no impressionado metrô, com isso. camisa do Fluminense, do Flamengo ou do Vasco, todo mundo vai junto sem problema nenhum. Eu acho isso E impressionante. separa atrás dos gols ali, como deve ser. Então, possível? É possível, sim. Claro que é possível. Qual a diferença do povo de lá e do povo daqui? Por que o de lá consegue e do que não consegue? Por que criaram essa situação? Então, já temos gerações de torcedores que nunca viveram essa experiência. Aí, uma coisa que acontece também é a seguinte, por exemplo, o Flamengo vai jogar no campo do Palmeiras. As torcidas se detestam, os times são rivais. E essa rivalidade cresceu por razões óbvias. Ok. Estamos vivendo um recorte da história que a grande rivalidade interestadual do Palmeiras é o Flamengo e vice-versa. Por um jovem torcedor do Palmeiras chegar no Allianz Parque, olhar e ver que tem torcedor do Flamengo lá, é uma coisa esquisita. Um garoto de 15 anos. Sim, entendi. Porque nunca vê num O que clássico. esses caras estão fazendo aqui, porra? Porque o Flamengo é um time que eles não gostam. Tudo bem, a rivalidade pode ser maior com os locais. Mas é um time que ele não gosta, ele não gosta de São Paulo, não gosta do Santos, não gosta do Corinthians, que são os adversários tradicionais de São Paulo. Por que eles estão ali? Né? Na cabeça desse cara, funciona assim. Por que eles estão ali? Não tem que ter. Aqui é o nosso estádio, aqui somos só nós. Não. E se você pegar os países europeus, onde também tem problema de conflito, sempre tem, né? Brigas de torcida e tudo mais, tem no mundo inteiro. Isso é um fenômeno mundial, não é uma coisa de sul-americano. Você sempre tem torcida visitante. Sempre tem torcida visitante, não tem esse negócio. Lá em Porto Alegre a gente tem 10%, acho, eles. Sei lá, até menos até. Agora eu fui no Beira-Rio, inclusive, quando o Grêmio ganhou o Gauchão, foi no Beira-Rio. Eu fui na torcida do Grêmio. Tínhamos 2.000 gremistas e eram, sei lá, 40 mil, né? Sim. Então, acho que dava no número exato. Mas tem. Sim. Não deixa de ter, Sim, sabe? tem que ter alguém. Tem que ter. Aqui já tivemos situações em São Paulo que o jogador faz um gol, ele não tem para onde correr. Vai correr para onde? Né? Não tem torcida do time dele. Aí ele corre para algum lugar, o outro reclama que se comemorou com a torcida. Porra, o cara faz o quê? Se esconde. E o cara vai na bandeirinha também, vai não pode chegar perto da pode. bandeirinha. Chega perto da bandeirinha. Houve uma situação que o Cueva, aquele peruano que jogava no São Paulo, Sim. ele comemorava os gols fazendo assim, botava as mãos atrás das 2 orelhas. É uma mania. Meio Riquelme, assim. Isso. Aí ele fez isso, tomou um cartão. Como se estivesse provocando a torcida do Corinthians, tipo, grita agora. Não foi isso, é o hábito que ele tinha. O cara tomou um cartão, porra. Porque o juiz, o árbitro, não sabia, né? Que ele tinha esse hábito e deu um cartão para o rapaz. Quer dizer, é muito bizarro isso. Então, essas coisas que vão criando, às vezes, um distanciamento, eu não vou nem chamar de cultura, mas... Né, Mas acho que aqui vai mudar em algum momento, acho que é difícil, cara. Se está 10 anos assim, é difícil. É muito difícil, não existe... Mas isso é lei municipal?
Ou isso é um acordo... É no Estado. É uma espécie Não, de porque, por exemplo, aqui eu não sei se vende bebida alcoólica. Em Porto Alegre não vende. É um acordo com o Ministério Público e os clubes querem também, por quê? Para colocar a torcida do Palmeiras no estádio, na Neoquímica Arena em Itaquera, você vai ter que isolar algumas cadeiras ali e tal, sempre tem isso. Assim eu posso vender só para minha torcida. Tem isso também. Os dirigentes pensam que ele vai ganhar um pouquinho mais, mas eles não pensam nos efeitos colaterais que a torcida única traz e o quão triste isso é para o futebol. E como isso significa também o Estado, né? Falência, pô. A gente Exato. não consegue Se curvando, conviver. Né? Sendo que briga em estádio é muito raro, já há muito tempo, há muito mais do que 10 anos. É muito comum longe do estádio. No estádio é muito Faz provável. muito tempo que eu não vejo briga em estádio. Acontece muito pouco. Tá, dentro do campo a gente tem mais. Sim, dentro do campo, dentro do campo a roda come, mas na arquibancada é muito difícil. Muito difícil. Na Argentina, por exemplo, é torcida única direto. Exceto os jogos assim, decisivos, que em campo neutro, mas geral é melancólico demais. Você vai para um jogo, você só tem uma torcida. Não, é um horror. Agora eles começaram a abrir um pouquinho, né? Mas o que acontece? Por exemplo, o Racing jogou com o Banfield recentemente, aí o Banfield falou, não, vou abrir espaço para a torcida do Racing que eu vou vender mais ingressos, porque o meu torcida não lota o estádio. Aí vendeu lá todo um setor atrás do gol. Mas o River não quer fazer isso, porque o River vende 85 mil ingressos para a torcida dele todo jogo. Como é facultativo, ele não quer botar uma outra torcida ali, ele está satisfeito. E vai ter que também isolar, vai perder um espaço. Vai perder um espaço, então para ele não interessa isso. Então as pessoas pensam muito na própria conveniência, os dirigentes não pensam no futebol, na cultura do futebol, na importância de ter o torcedor visitante, que não tem tanta graça você comemorar uma vitória se não tem ninguém, mesmo que sejam 2.000, para você provocar o cara, tirar sarro do cara, e o inverso também acontece. Então, e aí fica essa questão que o cara, a nova geração, ela não está adaptada a conviver com um torcedor adversário no estádio. O cara não aceita. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, porque não é a nossa realidade. O cara não aceita, simplesmente é isso, porque criaram ele assim. 15 anos, vamos pensar aqui, vou botar 17 anos. O moleque tem 18 anos, velho. 17, 18. Começou há 10 anos torcida única, ele começou o estádio com 7, 8 anos, ele nunca viu um clássico com a torcida rival. Para ele isso não existe. Se isso continuar, daqui a 10 anos ele vai ter 27, 28 e vai continuar assim. Aí daqui a pouco ele tem um filho que também vai crescer nesse ambiente. Aí ele vê pela televisão, na internet ele vê lá no Maracanã, o Vasco Flamengo com as duas torcidas. Aí fala, aqui não dá. Por que aqui não dá? Qual a diferença? Sabe? É um ótimo questionamento. Qual a diferença? Estamos falando de dois estados grandes, duas cidades grandes, onde você tem problemas muito parecidos. E brigas de torcida tem no mundo inteiro. Tem na Holanda. Na Holanda todo mundo fala pelo menos 2 idiomas, né? No estádio do Feyenoord, em Roterdã, tem uma rampa que sai da estação de trem e vai direto para o estádio. Para a torcida do Ajax, quando vem de Amsterdã, não tem que passar pela rua. Ela passa por um túnel. Ou seja, os caras construíram uma estrutura para ter condições de receber o torcedor, mas eles não abrem mão que o torcedor vá. Não, o cara vai. O cara vai assistir o jogo, vai ter uma torcida visitante aqui. Porque o Estado não vai se curvar a isso. Na Inglaterra também acontece isso. Né? Ninguém acha o quê? Que os ingleses estão todos domesticados? Não, o hooliganismo está contornado. Mas eles têm sempre torcida visitante. E aqui em São Paulo, especificamente, não. Você teve um Bavi agora, Bavi com torcida única, agora no Campeonato Baiano. Sim. Aí eu falo assim, pô, engraçado, né? A Bahia é a terra da alegria, a terra do axé, a terra do carnaval, Mas não aguenta. a terra do um povo alegre. Aí não pode ter duas torcidas, porque não consegue ter uma... Tem alguma coisa errada aí. O baiano não é tão espirituoso? É claro que é possível ter, mas alguém decidiu que não pode ter. Algum dirigente, algum político, Teu sei lá. questionamento é espetacular, velho. Até pela consequência que tu também já colocou. É espetacular. O questionamento. Ô, Mauro, deixa eu te dizer, tu faz churrasco? Eu te perguntei, tu faz churrasco ou não? Eu tento. Tenta. Tento. Então vou tentar te ajudar aqui. Vai levar para casa um sal de parrilla nosso, tá? Dom Fiorello vai presentear Mauro César Pereira, que também tem uma farofinha premium. E o Mauro vai levar para casa, vai poder fazer um assado legal demais na sua casa. Tenho certeza que vai desfrutar bastante, vai lembrar da gente, tá bom? Com certeza. Outra coisa, Mauro, que tu vai receber, que vai levar para casa, isso aqui é demais. Aí quando teus haters encher teu saco, corta eles. Cutelaria Dávila é a faca que a gente usa aqui no assado, vai para casa do Mauro. E é a faca oficial aqui do assado, uma faca artesanal, garantia vitalícia. Qualquer caô, tu grita pra nós, tá? Cutelaria Dávila te presenteia, Mauro. Show de bola, obrigado. Espetacular, essa faca é
maravilhosa. Estrearei em breve. Eu quero, daí tu me manda a foto. Opa, me manda com a foto, quero certeza. saber. Pode apostar. Olha aqui, ó, quem está nos recebendo aqui em São Paulo é o Lagueto, Lagueto Hotéis, @Lagueto Hotéis, LAGHETTO Hotéis, Lagueto Hotéis. Nós estamos hospedados no Lagueto Estilo durante essa semana que estamos gravando em São Paulo. Então já sabe, entra aí, busca o link na promoção, tem o cupom assado e tem Lagueto nos principais locais para você se divertir. Por exemplo, Gramado, tem. Rio de Janeiro, lá do Mal, não tem em Niterói, mas tem no Rio, na Barra lá, tem. Então, aqui em São Paulo tem também, então tem uma mochila. Maravilha. Já pode até levar aí os... Já vou colocar na mochila e já vou equipado. Já vai com tudo junto. Eu gostei da ideia que você me deu pra faca e pros haters. Fatiar os haters. Dá uma fatiada, diz assim, cara, deixa a mão aqui, ó. Pá! Dá no meio da mão pra não te encher o saco. Mauro César Pereira, uma simpatia, o cara que fala... O próximo cara que fala mal do Mauro, tu manda vir falar comigo. Vou mandar. Tu é um cara extrema simpatia. Vai ter fila, hein? Não, mas eu pego uma Dávila, Isso. fica tranquilo. Resolve rápido. Agora, o cara que fala mal, começar a falar mal de ti, vai se ver comigo, tá? Não quer nem saber de alguém falando, obrigado, velho, de coração, Valeu, tá? obrigado pelo convite, muito legal. Adorei mesmo, foi Também. muito legal. Ó, curta, deixe seu like e, claro, espalhe esse conteúdo para onde você entende que seja mais legal. Mauro César Pereira, a gente volta no próximo assado. Tchau, gente. Uma salva de palmas, valeu!